tudo bem com vocês? Começamos hoje mais um Idcast. E no Idcast de hoje, a gente vai falar sobre o nosso trabalho na Amazônia, mais especificamente nosso trabalho com as crianças. A gente acabou de voltar de lá, tem umas 2 semanas mais ou menos. E é isso, eu tô aqui hoje com o Everton. Olá, tudo bom? Com o João. Tudo bom? Que cara é essa, João? Tô apresentando. João. E a Palmier. Eu mesma. Bom, a gente vai explicar aqui pra vocês como funcionou o nosso método lá com as crianças, o que a gente fez por lá. A gente ficou um período de uma semana, e foi muito trabalho. Muito trabalho. Principalmente com as crianças. O trabalho já começou antes, né? A gente se preparar antes, de ver o que a gente ia fazer lá, porque ano passado a gente falou só sobre plano da salvação. Que são as cores, né? O livro sem palavras e o plano da salvação. Essas aí que vai ver tudo lá. Essas aí. Se você é crente, tem que saber. E esse ano a gente aproveitou o plano da salvação para também inserir a história de Jesus para as crianças. Então foi meio que um discipulado, né? Entre aspas, não, é um discipulado. Então a gente falou sobre o nascimento de Jesus, sobre o batismo de Jesus, a história da vida dele. Na ordem. Exatamente. E é isso, gente. Vocês querem falar um pouquinho? Como foi a preparação antes de ir? Ou então quando chegou lá, a primeira reação que vocês tiveram, quando vocês viram as crianças? Cara, eu vou te falar, ser bem sincero, eu não treinava muito com criança. Eu me preparava mais pras outras áreas e tal. Com criança eu pensava assim, vai ser fácil. Tá Eu ligado? também pensei isso. Só que aí na hora que fui fazer com as crianças, era difícil. Porque era cansativo. Era muito cansativo, você se cansava muito rápido. Ainda tinha viagem, né, e tudo mais. E também porque, eu chegava lá e ficava com cara de pateta, assim, pra elas. Como é que eu vou atrair a atenção delas? Não sabia, entendeu? Aí eu ficava meio despreparado, justamente por causa disso. Aí depois da primeira experiência com as crianças na viagem, depois desse dia que eu não me preparei, eu comecei a me preparar melhor. Aí depois disso foi melhor. Até conversando com as crianças sozinho, né? Porque no projeto tinha atividades com todo mundo, né? Com os missionários, com as crianças ao redor. E depois separava pra falar do livro sem palavras ou qualquer outra coisa. Isso. E você acaba sozinho com as crianças. Já até nessa área, nessa parte, né? Uhum. Eu saía muito melhor me preparando. Isso. Que é até um ponto legal pra falar, porque eu fui na viagem ano passado e essa viagem agora, teve muita mais preparação. Sim, exatamente. Muito mais planejamento, foi muito bom isso. Exatamente. Pra quem não sabe, a gente fez um roteiro antes, né? Do que a gente ia fazer lá, qual o método que a gente ia ter com as crianças. E tinha uma ordem certinha pras coisas. A gente fez o louvor, né? Uhum. Tinha o louvor, tinha algumas comunidades que a gente tinha que passar chamando as crianças, das primeira casas. a gente já começou assim, né? Eu com a caixa na mão, assim. O Everton com a JBL gigantesca, a gente passando nas casas pra usava chamar as megafone com o celular, passando no lugar. Exatamente. Junto, maravilhoso. Isso. A gente botava o louvor, passava nas casas, né? Ia chamando as crianças. Aí já tinha um lugar específico marcado e lá a gente fazia o trabalho com elas. O trabalho era basicamente cantar, dançar, né? Fazer louvor, dançar até. Deus grandão, Deus grandão. Essa parte aí fisicamente, cara, desgastava muito. Deus grandão, essa batidinha aqui. Eu fico perdida. Se abaixava, ele levantava, abaixava. Eu fico perdida. Aí tu travava, ficava no chão, não conseguia mais sair. Eu falo pro pessoal que essa parte do louvor, ela é muito importante. Porque a gente tava tratando com crianças indígenas, né? Elas são... algumas são muito abertas e tem outras que não são tanto. Elas têm um pouco de vergonha e tal. E, cara, querendo ou não, nós somos pessoas estranhas chegando no meio de uma comunidade que todo mundo se conhece. E a gente quer mostrar pra eles que a gente não é turista. A gente não tá indo lá pra turistar, mas pra falar de Cristo. E então a parte da dança é muito bom pra, quebrar um gelo, sabe? Você quebra uma barreira enorme quando a criança ela vê um adulto maluco dançando, mexendo a cabeça e sacudindo, e ela vai falar, meu Deus, ele tá que nem eu. Que doido, que isso, tal. E então quebra uma barreira muito grande quando a gente começa dançando, né? Não, isso aí era fundamental mesmo pra gente conseguir ativar elas, né? Trazer elas pra perto, né? De novo, porque formou ali, aí elas ficavam esperando a gente, o que a gente vai fazer, né? Aí quando começava um monte de adulto pular na frente delas, aí elas entendiam realmente por que a gente tava ali, naquela hora, né? Naquele momento. E elas adoram, né? Inclusive, isso foi uma coisa que eu falei contigo, né, Everton, quando a gente tava lá, que eles são, eles querem estar lá. Eles gostam da gente. Então, eles não saem de lá até a gente falar, acabou.
Não tem mais nada. Isso aí foi muito perceptível pra mim. E assim, eu não tinha noção como ia ser, né? Vocês já tinham ido, eu não tinha ido, então eu fiquei meio, caramba. Porque assim, eu até falo com as pessoas, eu gosto de criança, mas trabalhar com criança tem uma diferença, né? De você gostar de criança e trabalhar com criança. E aí, já tinha esse negócio, não, porque as crianças lá são um pouco mais tímidas e tal. E aí, beleza, a gente já saiu naquele primeiro dia, eu lá com a caixa na mão, aquela coisa toda, e depois foi ali, começou o trabalho. E quando começou, eu lembro de eu parar aqueles primeiros 2 minutos e ficar assim, caramba, eu não sei nem o que eu vou fazer muito ainda. Diferente. E aí, tô vendo as pessoas se mexendo pra lá, e Sara, não, vamos não sei o que, vamos contar a história e tal, e vamos dançar. E aí, cara, foi muito, assim, depois que começou, pra mim, foi realmente bem mais natural, porque aí você percebe que as crianças gostam muito, né, de receber aquela atenção ali, né? Então, aquilo ali pra mim, depois que eu percebi como era, que eu entendi como estava sendo ali, que eles realmente te dão aquela atenção pra você estar ali, né, participando ali com eles, então aí daí fluiu mais tranquilo, assim, pra mim mesmo, porque... Então, eu fiquei com medo, por quê? As crianças aqui são diferentes das crianças de lá. Aí antes eu falei, meu Deus, como que eu vou ficar com as crianças? As crianças lá são tímidas, são completamente diferentes. Já tinha ido numa tribo indígena antes, só que eu fiquei nervosa. Eu falei, como que trabalha com criança indígena? Na minha cabeça. Mas chegando lá, as crianças super receptivas, vieram abraçando, elas já seguram a tua mão, vem, tia. E eu, meu Deus! E foi tudo muito natural, tipo, não precisei me esforçar tanto. A Sara tava lá fazendo uma coreografia, eu ia fazer junto, perdida, mas fazia junto. E as crianças junto, e quando fui ver, eu queria adotar todo mundo, trazer todo mundo pra casa, mas não pude, infelizmente. Pra mim não era só criança indígena, não. Como é que eu vou trabalhar com criança em geral? Ficava perguntando isso. E, tipo, teve uma situação que aconteceu, mas acho que você vai até lembrar, que a gente tava cantando com as crianças, e aí eu fui liderar uma música. Eu não lembro qual que era, tipo, a palavra, só que era, tipo, morto e vivo. Sabe? Ah, sim. Morto, vivo, eu tava morto. O Ayrton tava. Aí na hora eu tava com o megafone, né? Que é tipo a caixa de som improvisada. E a gente tava com isso na mão e eu fui liderar, tá ligado? Tipo... E na hora eu que tinha que interagir com as crianças, falando, morto, vivo. E as crianças não estavam, tipo, na mesma vibe que eu. Elas não estavam juntas. Foi a Júlia que... Lá empolgadão e outra coisa, né? Pra você falar, e aí na hora ele... Aí eu fiquei assim, eu coloquei a música, falei um pouquinho, as crianças ficaram olhando pra minha cara, tipo assim, e aí? Aí eu... Toma, Júlia, eu joguei pra ela. Toma, Júlia, eu não sei fazer isso. Tipo, toma, eu não sei fazer isso, não. É muito engraçado, porque a gente passa por muita experiência quando a gente tá com eles. E por mais que a gente se enrole um pouco, eles não estão nem aí pra isso. Eles vão deixar Exatamente, eles até esquecem depois. E como a Palminha falou, eles valorizam muito a nossa presença lá. No ano passado, a gente foi e as crianças desse ano, a gente foi nas mesmas tribos, algumas iguais. E as crianças falavam assim, eu lembro de você, tia. Aí o cara, um ano. É muito legal, né? Passou um ano e a criança não esqueceu. Marcou, né? Um ano, imagina. E aí, o ano que vem, quando a gente voltar, eles vão olhar pra vocês e falar, eu lembro de você, tia, tu tava aqui. Não, isso é muito legal realmente pra gente perceber a importância que tem, né? Da gente ir lá e realmente dar atenção pra eles. Sim. Então, porque assim, eles lembraram de você provavelmente não só porque você foi lá e brincou com eles, porque várias outras pessoas também vão, né? Mas pela atenção, né? Sim, que exatamente. você para ali, dá pra eles, assim... Eu também tive com uma criança ali esse negócio e eu percebi o quanto ela ficava me olhando, assim, e eu ficava até assim, caramba, eu acho que uma criança nunca nem me olhou assim, entendeu? Porque assim, eu também tenho contato com criança na igreja, tipo, quando tem EBF, né, e eu sou de uma igreja que é de comunidade, então assim, as crianças são ainda mais pra frente, né, elas são muito mais desenroladas na hora de falar, elas argumentam mais e tal, e assim, aí ali eu vendo a diferença também nesse sentido de que você comentou, a Palminha também comentou, assim, de você falar com elas e elas obedecerem mais você. Enquanto na minha igreja teve um dia que eu tive que parar na porta, assim, ó, para as crianças não saírem, porque toda hora, tia, eu quero beber água, eu quero ir no banheiro. Não, 5 vezes eu quero beber água no banheiro. Eles não escutam. E lá não, tipo assim, a gente, não, senta aqui, junta aqui, eles vão e sentam. Eu fiquei, caramba. Vamos pra lá agora, eles vão. Incrível. Segura a mão. Segura a mão. Exatamente. Aí depois dessa parte do louvor, né, a gente começava a dar a palavra pra eles. Acho que a parte da palavra é muito desafiadora, porque o criança tem que ir bem rápido, ser bem objetivo. E sempre bom perguntar bastante, deixar elas falarem.
Inclusive, isso que o Everton falou se refletiu muito na palavra pra mim. Principalmente na primeira comunidade que a gente foi, da Nova Esperança. Porque, por exemplo, a gente falou sobre o batismo de Jesus lá, da parte da tarde. E aí, eu falava assim pras crianças, a gente vai fazer isso agora, senta. Elas sentavam. Aí levanta, vamos fazer uma fila. Aí a gente foi todo mundo pro Rio pra fazer peça. Foi. Aí dava as mãos e ia pro Rio. Tipo assim, elas adoravam, elas faziam tudo, seguiam direitinho. E o mais importante era que elas entendessem o que a gente tava tentando passar. E vocês sentiram alguma dificuldade na parte da palavra em algum momento? Pra dar pra alguma criança? Eu sinto por quê? Eu não sou muito agitada pra dar uma palavra. E criança gosta dessa interação mais animada, mais legal, mais divertida. Eu já tenho um problema, porque quando eu vou ensinar alguma coisa, eu sou um pouco séria. Segunda vez já. Um pouco sério, começa a rir. Segunda vez já. Enfim. Eu sou um pouco séria, né? Pra poder ensinar qualquer coisa. E as crianças ficam olhando pra minha cara. A Sara não. Quando a Sara vai dar, ela é... E eu não sei fazer isso. Eu não faço ideia de como ser, assim, animada, sabe? Passar de uma forma agitada. Não faço ideia. Então, as crianças, eu tô ensinando, as crianças estão assim pra mim. E eu, o que eu faço agora? Tem que gritar? Mas isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Eu também não tinha nenhum jeito com criança. Não tinha nenhum jeito. E as pessoas, quando elas vão participar de ministério infantil ou de alguma coisa relacionada à criança, elas falam assim pra mim: Sara, mas tem que ter jeito com criança, tem que saber falar com criança. Só que, cara, isso você vai aprendendo com a prática. Uhum. Isso aí, ninguém nasce sabendo isso, você vai aprendendo. Eu fiz várias vezes até conseguir pegar a atenção delas de volta. Sim. Então, isso é uma coisa que na missão a gente vai aprendendo. Eu tenho que falar desse jeito. Não dá pra usar essa palavra, porque essa palavra é muito difícil, algumas não entendem. Ainda mais lá, que as crianças não entendiam muita coisa que a gente falava. Tinha que aprender a não usar o crentez, porque você fala... Eu falei isso pra vocês lá e vou falar aqui de novo. Ano passado, a gente foi falar pra elas do plano da salvação, e aí um dos nossos missionários falou assim... e Jesus pagou o preço da cruz pelos nossos pecados. Uma frase pra gente parece bem normal. A criança virou e falou, mas pagou no débito ou no crédito? Caraca. Eu lembro disso. Uma criança indígena. Cara, essa pergunta. Uma criança indígena. Exatamente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar com a criança. E isso a gente vai aprendendo. Eu aposto que hoje nunca mais ele vai usar essa expressão pra uma criança. Nem pra um adulto, né? Uhum. Então, quando a gente não usa muito crentez, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente usa muito. Tomar muito cuidado. Não, assim, fala. eu também, quando eu ia falar, né, direto com elas, eu ficava assim, caramba, vou falar um negócio que ela não vai nem entender, então calma aí. Aí eu dava uma pensada, assim, melhor, realmente pra poder conseguir fazer com que ela estivesse me compreendendo, né? Yeah. E foi engraçado, logo no primeiro dia, que foi de manhã, né, lá na Nova Esperança, aí você lá organizando quem vai fazer o quê, aí, o Everton vai dar a palavra, e eu sem voz. Aí eu, maneiro, que pessoa que tem que falar pra caramba, e eu sem voz nenhuma, mas valeu, sabe? Aí, mas pelo menos a gente conseguiu encaixar, né, fazendo o teatro ali e tal, e aí rolou melhor, eu sem voz, mas ali tentando Sim, falar. exatamente. Eu tinha esse problema também, do Everton, que também a minha comentou de ser muito eloquente, né, o crentez, assim, falando, porque na hora que eu ia falar com as crianças, eu enrolava muitas palavras, tá ligado? Tipo, umas palavras nada a ver. Por exemplo, eloquente. Eu não sabia o que é, entendeu? Então, tipo assim, eu sei conversar normal, tá ligado? Mas normalmente tem esse problema de querer explicar alguma coisa que foi mais estudada, querer, tipo, botar na entrega mesmo que eu li, sabe? Aí eu tenho esse problema um pouco. Então, tipo assim, na hora, o que eu fiz pra poder tirar esse meio que tabu, tá ligado? Sei lá. Esse contexto, né, de falar difícil... Eu fui... Depois do dia que eu tive dificuldade, né, com as crianças, tipo, na hora de sentar pra falar do livro Sem Palavras, pra poder ter, tipo, um momento bom assim com a criança, falando da palavra, eu normalmente me sentia muito à vontade com ela. Tipo, se sentindo mais à vontade com a criança, você conversaria como se tem mais tivesse... conexão, né? Exatamente, como se estivesse conversando com um amigo. Se você conversando com um amigo, você não vai pensar no que você vai falar, entende? Isso. Então, com a criança, eu comecei a ser assim. Eu lembro, acho que até o nome dele é do Eduardo. Cara, eles ficaram apaixonados em mim, porque eu fiquei com amizade com eles, fiquei conversando. Falei, tchau, tio, me abraçando, assim, sabe? Porque, eu fiz uma amizade ali com ele na hora, entende? Não, isso rolou comigo também. Na Nova Esperança, Alex, eu também nem lembrei o nome dele. E assim, pra mim, foi até marcante até o ponto que eu também já tinha comentado, de atenção.
né? Porque, assim, quando eu primeiro comecei a conversar com ele ali, aí eu já vi que ele foi me dando atenção e a gente ficou ali trocando, e aí foi na hora que a gente tava só fazendo as leituras ali, né? Pegamos o livro pra ler com as crianças e tudo mais. E aí eu tô lendo com ele, aí daqui a pouco vem o Matheus, né? Com o megafone abençoado dele, não sei o que. Vamos, equipe! Vamos aqui, vamos tirar foto pra ir pro barco almoçar, não sei o que. E eu, caramba, eu não terminei o livro. E tava no finalzinho do livro. Aí eu tô tentando terminar, tá o Matheus já falando, tá bom, vamos levantar. Aí fui, peguei ele, vamos tirar foto. Aí, quando acabou a foto, as crianças foram, né, tipo assim, já começaram a correr. E bora. Aí eu fiquei assim, ainda esperando, né? Assim, não criei muita expectativa, mas dei aquela pausa de 1-2 segundos, vou ver o que vai acontecer. Aí ele veio pra mim e falou assim, vamos acabar de ler o livro? Aí eu... Caraca, que maneiro. Aí, tipo assim, eu abandonei todo mundo, o pessoal tava lá varrendo. Aí eu falei, eu botei isso na minha cabeça. Eu falei assim, cara, se eu vou dar atenção pra essa criança, eu vou dar atenção pra ela até o final, Sim. até a hora de eu sair pro barco. Né? Até a hora de voltar a ir pro barco. Aí eu peguei, voltei, peguei o livro de novo. Aí terminamos de ler, só que quando a gente terminou de ler, eu percebi que ele ainda tava muito assim comigo, né? Muito ali e tal. Aí eu continuei conversando com ele e eu tô vendo lá o pessoal varrendo e eu com a cabeça assim, cara, vou lá ajudar? Eu falei, vou continuar aqui conversando com ele. Não. Então, o importante é o discipulado. Isso é o exatamente. discipulado. Então, eu fiquei com aquela coisa assim na cabeça, tipo, ter que ir lá ajudar, fazer o pessoal pra recolher e tal. Aí eu falei, cara, não, mas eu vou ficar aqui com ele conversando porque eu percebi que tava sendo importante pra ele, a atenção que eu tava dando pra ele. E assim, eu nem perguntei tanta coisa e ele já começou a me falar coisas da vida dele ali, tipo, porque o meu irmão trabalha em Manaus. E aí eu fui interagindo mais. Você já viu algum animal? Ele, tigre, não sei o quê. Que legal. Onça, né? Onça, tigre, não sei o que Onça. é. Onça pintada. Então aí, sabe, assim, ele começou já a se expor ali pra mim. Aí eu fiquei até o final, realmente, até a hora de realmente vamos pro barco. Aí eu fiquei ali conversando com ele. Aí, de tarde... Aí quando a gente tava indo pro barco, eu fui fazer outras coisas antes, aí eu vi que ele tava indo mergulhar, né, ali perto de onde a gente tava. Aí eu falei com ele de novo, de tarde tem mais atividade e tal. Aí ele já, assim, super me dando atenção, né? Aí quando eu fui ver de tarde, realmente, ele tava lá de novo com as crianças e tal. Na hora que a gente foi fazer Ai, meu Deus, esqueci o nome. O origami? Não. O barquinho? A roleta. O disco de disco. proteção. Isso. Aí ele tava lá também, né? Foi eu e o Gabriel, ele tava lá também. Aí ele ficou super prestando atenção. Então, assim, legal. Isso realmente me marcou muito já ali de cara, porque realmente eu dei atenção pra ele e aí eu percebi... Gerou conexão, né? Gerou Que aquela ele se conexão abriu. ali bem legal. E com as crianças a gente sempre tem método, né? Tipo, o método da conexão é o que vai dar atenção pra ela. Sim. O método que a gente usava pra dar palavra nunca era aquela palavra, tipo, chatinha, que a gente vai falando bonito, não sei o quê. Era sempre tipo, vamos fazer uma peça. A primeira foi a peça, né, com o Everton. Vamos fazer uma peça, as crianças adoram. Imita uma cabra. E elas imitavam. O nascimento de Jesus, aí finge que tá grávida, tá? E finge que tava grávida. Tudo isso. Vem os bichinhos, Exatamente. daqui a pouco o Na Jonathan parte da grandão. tarde. Isso aí. Na parte da tarde, que foi a mais legal, a gente fez o batismo de Jesus, como eu falei, a gente usou a peça, né? O Matheus e o Hamilton fizeram a peça no próprio rio. Então, tipo, as crianças viram exatamente como que foi. Deu pra imaginar, né? Como é que foi. Como é que funcionou o batismo. E, tipo assim, todos esses métodos a gente vai usando pra que elas tenham atenção. Do São Sebastião também a gente fez... Eu não tava, mas eu vi que fizeram com o barquinho. Não foi, João? Sim, Tu dos tava, não peixinhos. tava? Tava com os barquinhos. Fez com o eu tava barquinho também. e tal. Cara, Colocou a nuvem dentro do barquinho, Isso. depois eles botaram no lago, Porque a gente começou falou brincar. sobre A tempestade. isso aí, Jesus acaba a tempestade, Isso. né? E isso é muito bom, esses métodos geram conexão da criança. Sim. Ela fica mais atenta, ela gosta Não, de ver. Cara, quando a gente entrou no barquinho, eu percebi que todo mundo ficou olhando. Aí tá eu, o João e acho que, não sei se Foi a Joana. Joane. Aí tava a é. Joane, assim, aí eu tô vendo que elas estão muito prestando atenção, aí a gente até, tipo assim, presta atenção na história também e olha pra mim, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sempre com uma atividade. Ó, E, tipo e assim, pegando- o legal é porque, assim... Desculpa, minha. E pegando um pouco como gancho, né, da ideia do menino ter te acompanhado, tá lembrando sempre. Não sei se vocês perceberam, cada tribo que a gente foi, uma criança nos adotou. Por alguma coisa que você fez ou falou. Sempre tinha uma criança, cada tribo que eu fui, teve uma criança que me seguia. Que me via, queria pegar na minha mão, que me via, já vinha na minha direção, já queria me abraçar. Isso foi um gancho até pra poder mostrar sobre o evangelho pra ela, sobre pregar pra ela e também orar por ela. Cada tribo que eu fui, cada tribo, isso fato. Teve um menino, Kleber,
na visita de casa em casa que eu fui. Nossa, eu fiquei com uma conexão com ele muito linda, muito grande. Ele depois foi no culto à noite. Ele já me viu, ficou olhando assim pra minha cara, mó tempão. Olhando assim com o maior zoião É grande. o Tarzanzinho? É o tipo, Tarzanzinho. Ele ficou olhando assim pra mim. Eu falei, vem, ele... Eu, vem. Aí ele veio, ficou grudado comigo o tempo todo. Aí depois o Gabriel falou assim, vai, levanta pra poder orar o povo. Eu falei, mas ele quer ficar aqui comigo, fazer o quê? E ele escutando tudo que eu falo. Ele não é muito de falar, ele quase não fala, mas ele escuta tudo. É, porque a família do Kleber mora no meio do nada. É, não também, tem né? nada. Ah, a gente foi lá, você falou que É, mas mas eu a gente tava tava aí, junto, caramba, cara. a gente tava junto, Foi. verdade. Isso. Não tem ninguém lá, tipo, é só a família dele, a mãe dele, o pai. Eles tem... pegaram Pô, um legal. cantinho ali no Rio e Legal isso, moraram lá, eu não botaram a casa. sabia que você tinha passado por isso ali com ele, porque quando a gente foi lá, eu percebi que ele ficava bem assim, Sim. quietinho. É, né? ele se Então, escondia eu tava e tal. E aí tirando ele foto. se apegou com você, bacana. Eu tava Cara, tirando as fotos, aí vocês foram na frente, eu fiquei com ele conversando. E ele começou a responder. Eu falei, ele fala, não sabe o que ele fala. Não, e eu falei Tarzanzinho porque lá é cheio de árvore. É, Aí ele a falou. mãe E dele ele falou subindo, que ele verdade, subia é. em todas as árvores que tinham lá. A brincadeira era essa, de ficar subindo. É, não, e na quando a árvore. gente subiu lá em cima, realmente, a gente tá lá em cima andando, daqui a pouco tá ele trepado lá na... É, exatamente. E a mãe dele, tipo, Ah, ele vai vir. Daqui a pouco ele Ele cresce não e cai, caça a não. onça. E o mais legal dessas conexões é que eles. Não que vulnerabilidade seja uma coisa ruim, mas eles se deixam mais vulneráveis Sim. a aceitar Jesus na vida deles. Então, por isso que sempre depois da palavra a gente fazia o apelo, né? Fazer o apelo. Às vezes até depois, cara. Depois que acabava tudo. As crianças viam da gente, isso aconteceu comigo já. Do indígena vir até mim e falar: ah, eu queria aceitar Jesus. Eu não aceitei naquela hora, mas eu queria agora. Legal. Uhum. E tipo assim, eles se sentem confortáveis em se abrir, né, com a gente, como vocês Sim. contaram. E depois do apelo, a gente entregava a pulseirinha, né, que você mostrou. Sim. A gente sempre deixa a pulseirinha com eles, pra eles sempre lembrarem do plano da salvação, Uhum. com as cores, pra eles entenderem e lembrarem da gente, lembrarem de Cristo, principalmente Passar pros pela amigos. pulseirinha. Exatamente, passar pros Aí amigos. 2 minutos depois, tio, perdi o meu, me dá outro. Mas eles Toda hora, gostam. assim, Cara, né? mas isso Caramba. pode não funcionar em alguns lugares, mas lá funciona muito bem a pulseira, porque eles são apaixonados por artesanato. Sim, É, Eles são. fazem. Eles fazem pra vender. Eu também tô aqui, ó, com o meu. Eles fazem e eles gostam muito. Então, tipo assim, eles veem qualquer linha, qualquer miçanga, qualquer coisinha. Ai, tia, faz pra mim, bota em mim, não sei o quê. Eles gostam muito. Então, a tática de fazer o plano da salvação com a pulseira funciona muito lá. Muito bem. Porque Eles todos aprendem eles muito. aceitam. Todos. Até os meninos, todos, todo mundo. Sim, e cara, e o melhor de estar fazendo atividade com as crianças, né? Fazendo lá a palavra, é porque a gente faz isso na seriedade, sabe? A gente tá Sim. lá, tipo, pra entregar a palavra, a gente não vai fazer brincadeira com a criança É. e pronto. A gente faz a brincadeira pra ter uma introdução às crianças, pra gente poder entrar no mundo delas. Exatamente. Aí depois a gente vai, não, agora vocês vêm no nosso mundo. Quando entendeu? elas dão abertura. Exatamente, elas deram abertura, agora é nosso momento de falar de Deus pra vocês. Exatamente. A gente leva a sério, tá ligado? O evangelho. Sim. E tipo assim, às vezes pode parecer até engraçado, porque, por exemplo, tem criança na parte da tarde, na atividade, de manhã, né? Que se entrega no apelo. Aí na parte de tarde se entrega de novo. Sim. Aí no culto de novo se entrega, tá ligado? Aham. Mas a gente tá sempre evangelizando elas e a gente sabe que aquilo tá entrando no coração delas, sabe? Sim. A gente tá fazendo a nossa parte, a semente tá sendo plantada e isso que é o melhor, sabe? Tá levando em seriedade o trabalho. E aproveitando isso que o João falou, a gente pode começar a falar agora das comunidades que a gente passou, e em todas era impressionante. Eu senti uma coisa que eu não sentia no passado tanto. Uhum. Que Deus estava focando muito nas crianças. E no que as crianças iam afetar a comunidade inteira. Sim, eu lembro Isso daquele em todas, a gente passou em 5 comunidades, né? Não foi? Foi 5. Foi. Isso, Nova Esperança, São Sebastião, Chita e Três Unidos. Em todas as comunidades, Deus estava falando pra gente, olha, foca nas crianças. Uhum. As crianças vão ser o futuro daqui. As crianças são hoje daqui, elas vão converter os pais. O Chita, não sei se você percebeu, o culto de Chita só teve criança. Foi Sim. criança, a gente orou pelas crianças. Exatamente. É, A em palavra- Chita. Nossa, todas Não, elas... mas aquela outra O Hamilton também, mudou na hora, acho que né? foi a segunda tribo também, que foi São o Sebastião. São Sebastião, que foi aquele culto que o Hamilton fez, também foi muito focado nas crianças, que teve a Isso. peça. Então Foi, foi. exatamente. Que Foi ele- Sebastião? eu acho que ele até mudou a palavra na hora, se eu não me engano. Foi, Foi. ele falou que ele É tinha porque que mudar. o que aconteceu muito é que, tipo assim, a gente focou muito nos adultos e como seria o culto e tudo mais. Chegava na hora, nos cultos, que As eram pra ter crianças, mais adultos, aham. tinha mais criança. Tinha mais criança. Tinha muita criança. Muita criança. E não adiantava nada a gente falar bonito pros adultos e as crianças não entenderem se o maior número de pessoas que estavam lá no culto eram as crianças. Uhum. Então, eu senti tanto isso que no último dia, quando a gente estava em Chita, inclusive, eu falei, na hora, eu preguei, depois fiz o apelo, eu falei assim, gente, vamos orar só pelas crianças.
E aí teve até uma senhora que ela falou assim, mas vai orar só pelas crianças? Eu falei, vai orar só pelas crianças. Porque Deus estava falando em todas as comunidades que o propósito era com elas. Sim. Naquele momento. As crianças e também os adolescentes. É porque eu não fui entrar tanto aqui nos adolescentes, porque a gente tá falando das crianças. Mas as crianças e os adolescentes... Adolescentes, saudades deles. Não que a gente focou neles, mas automaticamente eles estavam em maior quantidade e eles eram os mais interessados por a gente estar ali. Sim, eles estavam lá com vontade de estar com a gente, né? Exatamente. E uma coisa que eu percebi, que foi perceptível, que a gente começou a ter essa visão, começou a alinhar a equipe toda, né? Por causa que é até legal contar aqui também, porque, tipo assim, a equipe, ela tava muito em sintonia, aliada. cara. Todo mundo, qualquer coisa que alguém pensava, o outro também tava pensando a mesma coisa. E alguma coisa que a gente via, o outro também tava vendo isso. Isso foi muito bom, mano. Foi uma benção. E, enfim, tipo assim, no primeiro dia, acredito que a gente não tava com foco nas crianças. Porque teve até o foco do primeiro... Teve até o culto do primeiro dia... E as crianças estavam largadas lá atrás no meio do culto. E tava dando uma bagunça, tipo assim, na hora... Foi um ataque do inimigo mesmo, porque a gente tava lá no culto para os adultos e as crianças estavam, tipo... não estavam lá, não estavam com eles, com a gente no culto. Então atrapalhou porque a gente não tava querendo fazer algo pras crianças naquela noite. Aí depois disso, depois que aconteceu isso, a gente focou muito mais nas crianças. Que a gente teve a consciência, né? Tipo, pô, a gente tem que fazer alguma coisa pras crianças agora. E eu lembro que no meio do culto eu chegava assim pra Flávia, chegava pra você também que falei, a gente podia pegar as crianças e fazer um culto com elas, fazer um culto ali, só que já tava tarde já, não dava mais pra fazer isso. Essa experiência, inclusive, muito legal, porque a gente tava lá no culto da Nova Esperança, que foi a primeira comunidade que a gente foi. Sim. A gente já tinha ido no ano passado e voltamos. Nova Esperança foi o primeiro culto. Exatamente. Aí no culto que a gente teve lá, no segundo culto, né, que a gente teve 2 cultos, no segundo culto tinha muita criança. E as crianças estavam começando a distrair os adultos, porque era muita criança. Bem na hora da pregação. Bem na hora da pregação, elas estavam falando muito, tava muito agitado, tudo muito conturbado. E aí, na hora, eu pensei assim, cara, a gente tinha que ter feito um culto pras crianças. Não, eu pensei isso Só também. que eu pensei na minha cabeça, assim. Eu pensei e ainda falei pros outros. Eu falei... Exatamente. Aí eu virei eu também falei isso pra Flávia. Eu virei pro Hamilton e falei assim, cara, a gente tinha que ter feito um culto só pras crianças. Sim. Aí logo depois veio o João. Pô, Sara, a gente podia ter feito um culto só pras crianças. Só pras crianças. E, tipo, é o que você falou, a equipe tava muito, sabe, muito conectada. Exatamente. E aí, tipo assim, a gente tomou aquilo como lição até pra gente poder perceber que daí pra frente, o foco era nelas. Se elas tivessem mais ali, se tivessem mais crianças, o nosso foco era pra elas. Sim. E foi exatamente o que aconteceu. Exatamente. Depois daquilo fluiu, sabe? O Matheus teve consciência, né, na hora que a gente viu no culto. Inclusive, ele falou pra Milton, você tá vendo que tá com mais criança? Eu acho melhor a gente focar nas crianças. Eu acho melhor a gente deixar um pouco... Não deixar os adultos de lado, mas eles já estavam alimentados. Eles... Entendeu? De qualquer forma, a palavra eles recebem a palavra. Mas muitos adultos que estavam lá, eles já sabiam e estavam rejeitando. Sim. Então... focar nas crianças também foi essencial pra gente. E as crianças são mais sensíveis, né? São mais fáceis. Se você for ver, se você for lembrar, no caso, as crianças, quando você começava a orar por elas, já se derramavam em lágrimas. Sim. Já estavam mais disponíveis pra poder receber Jesus. Os adultos, tinham alguns que, tipo, teve uma menina que eu orei, que ela tava, tipo, muito... Foi eu e a Thaís que oramos ela, no caso. A gente sentiu a mesma coisa, coração duro, coração de pedra. Ela, tipo... Ela conhecia o evangelho, ela sabia da palavra, já esteve na presença, porém, estava com o coração duro. E as crianças, você começava a orar a criança já começava a chorar. Estava ali sensível para poder sentir a presença de Deus. E tipo assim, a gente já sabia que a gente tinha que focar nas crianças também. A gente estava com seriedade. Não, a gente vai atingir as crianças. Só que eu acho que um problema que a gente estava tendo, né, nesse primeiro dia foi que a gente não estava meio que, sei lá, incluindo as crianças, sabe? Não estava com essa visão de, tipo assim, o culto não é só pros adultos, o culto é pra todos, tá, sabe? Aí depois dessa experiência que a gente teve que foi ruim com as crianças, a gente começou meio que globalizar pra todas as idades dos cultos. Então, por exemplo, no culto do Davi, ele falou uma palavra simples, objetiva, que todo mundo participou e entendeu. O culto do Hamilton, que fez a peça. O culto de Chita, que, tipo, teve o louvor com as crianças cantando. Então assim, depois disso, ficou muito melhor. A interação delas, elas foram incluídas. A participação das crianças. E a gente não tava contando com isso. Aí Deus falou, não, coloca, entendeu? Aí todo mundo teve a mesma visão e botou. Exatamente. E aproveitando que a gente tá falando das comunidades também, lá no Amazonas, nas comunidades que a gente passou, cara, as crianças, elas passam por coisas que a gente não imagina. Que a gente não espera, que a gente nem pensa. Elas passam por coisas durante a vida toda delas. E elas, tipo assim, são crianças, não viveram muito. E elas já passaram por coisas ruins, muito ruins.
E a gente tá lá é uma vitória. Falar de Jesus pra elas é uma vitória. Cara, porque pra elas receberem e darem valor pra aquilo, é muito espiritual. É só Jesus mesmo. Sim. Pra chegar um estranho e falar e elas aceitarem, é muito... Não tem outra explicação a não ser Deus. Uhum. E o Espírito Santo dá a vida delas. Eu acredito muito que não a gente, mas os missionários que vão pra lá são resposta de oração pra elas. Sim. Por isso que eu acredito muito que Deus focou na vida delas desse ano. Que a gente cuidasse da vida delas. Porque elas passam muita coisa. Muito. E os adultos não valorizam. Os adultos não... É o que eu falei... Eu falei isso, inclusive, pra eles, né? No primeiro dia que a gente treinou, a gente chegou lá no barco e a gente tava treinando pra ver como ia funcionar o trabalho com as crianças. E eu falei, gente... Prestem atenção, a criança às vezes ela age de um jeito porque ela tá passando por tal coisa em casa, a gente não sabe, a gente não convive com elas. E a gente tem que abraçar elas, abraçar mesmo, dar valor. Vocês têm alguma experiência pra contar com relação a isso? Sobre o que você tá falando, sobre esse caso, tipo assim, na hora da viagem, né, na viagem ao todo, teve essa questão que você falou agora de que a gente passou a focar com as crianças. E acredito que nisso, por causa que, cara, o mundo espiritual lá é muito forte. Tava todo mundo entendendo isso, tava todo mundo sabendo disso. Sim. Então, por exemplo, lá eu tive uma experiência muito diferente do que normalmente eu tenho, que eu realmente vi, tipo, ataque demoníaco naquele lugar. E assim, era palpável, era nítido pra todo mundo que Satanás, ele tava, tipo, com sede das crianças. Tava com sede da geração de lá e tava querendo a morte deles, das crianças, dos jovens. Então, era muito importante ter aquele resgate pra elas. Sim. Porque, tipo assim, eu tenho até uma experiência pra contar sobre essa questão. Ano passado, eu fui pra Amazônia também e eu li no Centro de Leitura, que foi uma das atividades com as crianças, ano passado, eu li um livro pro Estevão. Que ele já tava quase virando pré-adolescente, né, que você fala. E eu li o livro do Noé pra ele. Cara, e ele ficou muito entretido na história e tal. E eu vi lá que, tipo, ele tava gostando todo. Eu falei, então lê aqui pra mim. Aí eu dei pra ele ler pra mim. Aí ele começou a ler, deu aquele jeito lá de criança, bem devagar e tal. Só que ali eu vi, cara, ele é muito inteligente, cara, ele é muito esperto. Eu tive essa percepção com o Estevão. Aí voltando agora pra Amazônia... ele tava agora com um grupo dos adolescentes, dos jovens. Eu trabalhei também com os adolescentes e tal. E ele já tá mais crescido, ele tava com eles lá. E a gente teve esse tempo também. Como as crianças têm esse tempo, os adolescentes também têm, né? Da gente poder conversar, dar palavra, etc. Então eu tive um tempo muito legal de conversa com o Estevão. E nessa conversa, cara, eu vi como é que ele foi instruído, tipo, e construído também pra essa questão de mundo espiritual, entende? Porque, tipo assim, começou a conversar sobre as coisas que aconteciam na tribo, com o pajé, que tem aquela questão de feitiçaria, e o Estevão, como ele é muito inteligente, cara, ele começou a aprender sobre aquilo, entende? Aí eu perguntava sobre, a gente, do nada, um assunto bem aleatório que a gente tava falando, que era sobre raia, que foi no pé do cara. Eu falei, mano, como é que cura? Né? Tipo, não tem o que fazer. O cara vai ficar assim. Aí o Estevão, não, tem cura sim. Você pega cérebro de recém-nascido. Então ele tinha uns contextos, uns aprendizados desse jeito. Então, tipo assim... bem bizarro, meu Deus. Exatamente, bem bizarro. Bem bizarro. Então, assim, lá, cara, eles estão sendo ensinados pro caminho do inferno. Eles precisam ter discipulado. Eles precisam aprender da Bíblia. O mínimo que a gente pode fazer é mostrar o caminho correto. E eu, na hora que eu vi aquilo, eu percebi, mano, se tivesse alguém aqui, 1 ano, porque eu fiquei um tempo de 1 ano pra voltar, falando da Bíblia pro Estevão, falando de Jesus, o Estevão já estaria me dando aula. Ele estaria lendo pra mim como ele fez pra mim no Noé. Então, cara, como é importante a gente estar em cima, assim, tá semeando na vida das crianças. Semeando na vida das crianças, tá lá militando pela vida delas. Exatamente. Elas precisam disso, cara, é Exatamente. necessário. E isso que abriu a visão de todo mundo lá. Era necessário essa geração tá aprendendo. E você sabe também, né, Sarah? Você pode contar agora, né, que tem a questão com as meninas também. Sim. De lá, a questão com qual que é o nome dela? Aquela menininha da Casa Mal Assombrada. A Radassa. Mano, muita testemunho de que o mundo espiritual tá lá atacando. E aquilo lá,
é a realidade que você vê, assim. Não precisa nem tá muito... entendeu? É muito porque eu no e o céu. João, né, a gente já tinha ido pra Amazônia no ano passado e a gente voltou esse ano. E muitas crianças que estavam no ano passado estavam esse ano também. Exatamente. E algumas melhoraram absurdamente. Você via como elas estavam crescidas intelectualmente, fisicamente, como elas já sabiam um pouco mais da palavra de Jesus. E outras, elas tinham regredido. Exatamente, Então, no período... A gente ficou um ano sem ir. No período de um ano, realmente, como o João falou, se tivesse alguém lá semeando na vida delas durante esse tempo, que ficasse, que discipulasse, cara, elas iam estar... Agora que a gente voltou, iam estar... E elas são muito inteligentes, Exatamente. cara. Elas são muito inteligentes, porque elas têm esse ensinamento, né, nas tribos de aprender. Lá tem escola, cara. Tem escola boa de criança. Sim, de qualidade. De qualidade. Melhor aqui do Rio de Janeiro, aqui. Várias escolas. Muito melhor. Cara. Verdade. E o que o João tava falando era de uma das adolescentes que eu falei com ela lá, né? Que quando eu fui, ela era criança. Uhum. E aí agora ela entrou na fase da adolescência, agora que a gente voltou. Esse pessoal que a gente tá falando são os pré-adolescentes, né? Os De pré-adolescentes. 12 pra 13. Isso, exatamente. E aí eu acompanhava ela assim nas redes sociais, né? Um pouquinho. Que eu tinha trocado o número com ela. E ela postava muita coisa de dança, de festa, de balada, de não sei o quê. E quando a gente voltou lá agora, eu foquei em conversar com ela e falar com ela sobre isso. Sobre que ela não precisava dessas coisas pra ser feliz. Uhum. Que ela precisava de Cristo. E é o que a gente tava falando agora. Se alguém tivesse lá durante esse ano já falando isso pra ela, talvez agora ela já não postasse mais. Sim. Uhum. Glória a Deus por a gente ter ido e eu ter conseguido ter essa conversa com ela. As meninas conseguirem ter contato com ela, né? A Júlia, a Evelyn, todas conversaram com elas, com as adolescentes. Agora elas são adolescentes, né? Uhum. E elas compreenderam que aquilo realmente não traz felicidade pra elas. Uhum. Mas se a gente tivesse medo da vida das crianças, depois que elas se tornarem adolescentes, elas não vão querer saber disso, elas vão querer saber de Cristo. E, cara, assim, não só... É muito importante, é muito necessário ter o discipulado. Só que, assim, eu vou fazer a minha parte, sabe? Porque, tipo assim, na hora com o Estevão, quando a gente tava conversando com ele e tal, teve a questão do apelo. Sim. A gente conversou, tipo, assunto sério mesmo. Tipo, cara, vida sem Jesus não vale a pena. Essas coisas de propósito, né? Do futuro. Uhum. E aí, a gente falando disso, o Estevão entendeu muito bem, cara, porque ele é um menino inteligente e tal. Aí no culto, no apelo, ele queria citar Jesus, entende? Aí eu fui orar por ele. Cara, na hora que eu fui orar por ele, Deus colocou muito no meu coração de repreender demônio ali na hora. De repreender demônio na vida dele, de repreender espírito de morte na vida do Estevão. Então, assim... Eu tô orando, até hoje, cara, eu fico orando pelo Estevão, tá ligado? E eu tô, tipo assim, fazendo o que eu falei, tô fazendo essa minha parte de estar orando por ele. Esse é um tipo de discipulado também, Isso, entende? exatamente. Exatamente. Mas é o que eu falo muito. A diferença de lá pra aqui é que aqui as pessoas têm muito acesso. As pessoas têm acesso até demais, cara. A igreja, a ter acompanhamento, tem muito acesso. E lá eles não têm, gente, não tem. Primeiro que pra você chegar lá tipo assim, 5 horas de barco, 6 horas de barco, dependendo de onde for. Tem aldeia que nem é alcançada, que nem é branco assim, isolada, não pode entrar branco, né? Ninguém sabe como Exatamente, é que chega, que não vai. sabe. E pra eles estarem recebendo a palavra de Deus é uma dificuldade gigantesca. Por isso que a gente sempre fala, apoiem os missionários que estão lá. E as pessoas que dão a própria vida pra estar lá. Inclusive, que o Everton tava falando agora, né, do Hamilton, que tá lá durante esse tempo, que dispôs da vida dele pra poder estar lá. E é muito importante a gente apoiar eles. Porque eles estão fazendo esse trabalho aí de falar pra eles, vocês não precisam disso, vocês precisam de Jesus. Inclusive pras crianças, que como eu falei, sofrem muita coisa lá. Muito. Eu acho que a gente precisa interceder muito mesmo pela vida do Hamilton, né? Porque ele tá lá, vai estar, né, levando a palavra de Deus e provavelmente enquanto outras pessoas vão estar influenciando aquelas crianças para outro caminho. Exatamente. Fora essas coisas que a gente já percebeu lá da terra, de ter uma coisa pesada Exatamente, no lugar. cara. Então, assim, pro Hamilton também nesse sentido, assim do ambiente que ele tá, não consumir ele, pelo contrário, né? Dá Dele forças. conseguir levar a palavra de Deus. Então, assim, da gente realmente tá bem focado, né, Exatamente. em orar por ele, né? Não só pelas crianças, né? Em todo o contexto aqui a gente tá falando de criança, mas em todo outro contexto ali, para ele estar conseguindo participar do discipulado de todo mundo ali, né? E também, tipo, no sentido ali do Naldo também, porque é que é um líder ali, né?
da comunidade e para que as crianças também consigam olhar para ele, né, e perceber Jesus na vida dele. Eu acho que a criança sim tem essa capacidade, óbvio que tem, óbvio, tem umas que são menorzinhas que não vão entender tanto, mas tem outras mais velhas que já conseguem compreender a diferença de quando Cristo transforma o coração de alguém e aquela pessoa muda, né? E ele, principalmente naquele papel de liderança ali, né, que Deus possa continuar trabalhando, fortalecendo muito assim no coração dele, dando mais ensinamento para ele, para que ele seja um líder não só político ali, né? Mas que seja um líder, vou dizer religioso, entre aspas, né? Porque a gente não tá falando de religião, tá falando de Jesus. Seja testemunho vivo. Mas que seja... Mostre Jesus. Isso, uma pessoa que conduza aquelas crianças até Jesus, né? Então, realmente, a gente tem... que orar muito pela vida do Hamilton e da vida do Naldo. Cara, é porque o Hamilton... desculpa de novo. É porque o Hamilton, ele tá lidando com uma questão, tipo, ele tá lidando com a cultura, tá ligado? Sim. Esse aqui é o desafio, tipo, isso de verdade. Também. Porque, tipo assim, essa questão é muito espiritual, é porque a cultura, ela é uma ferramenta muito usada por Satanás. Então, assim, é uma questão de, tipo assim, ele tá enfrentando aquele lugar. Então, tipo, eles vão ser ensinados, como eu tava falando do Estevão, sobre essas coisas que são disfarçadas com a cultura. As coisas do inferno mesmo, que são disfarçadas pela cultura. Sim. Então, tipo assim, uns missionários estando lá, o Naldo sendo mudado, o coração dele sendo transformado, é colocar Jesus no meio daquilo. Colocar Jesus, tipo assim, de paraquedas no meio da cultura deles. Dar uma reforma na cultura. Porque a gente também não pode chegar lá quebrando conceito, você não vai odiar também a igreja, sabe? Então tem que dar aquela reforma dentro da cultura deles pra que eles possam ver Jesus, sabe? Isso. Sim. E eu também tenho orado muito, além pela vida do Hamilton e das crianças, para Deus enviar missionários. Porque o Hamilton tá lá, mas é muito importante ter mais uma pessoa lá com ele. Uma mulher, inclusive. Porque ele tá trabalhando, ele dá aula no geral, mas tem coisa que uma criança, menina, vai querer se abrir com uma outra mulher. Não vai querer se abrir com o Hamilton, que é homem, entendeu? Então a gente tem que orar muito, e muito mesmo. Pra Deus a gente falou muito sobre isso lá, né, Palmeiras? Que as mulheres lá são muito deixadas de lado. As mulheres, tanto as mulheres já adultas, quanto as mulheres meninas, crianças. A criança já é deixada muito de lado. A menina, então, mais ainda. Ela não... Lá, eles não são nem um pouco valorizados, assim, né? Por serem eles. E aproveitando que a gente tá falando aqui de algumas coisas do ambiente que é lá, de como é diferente, de como não é igual aqui, em qualquer lugar, assim. Não é igual, não. É muito diferente. Eu queria perguntar pra vocês qual... os maiores desafios que vocês passaram. Algum medo que vocês tiveram, que vocês enfrentaram, o que Deus ajudou vocês. Alguma coisa que vocês viram, assim, que teve aquele choque de realidade, que você ficou, meu Deus, eu estou no Amazonas. Cara, tipo assim, não foi algo muito relacionado com o Amazonas. Teve a questão da onça também, mas, tipo assim, não é o mérito que eu quero entrar. Tipo, teve aquela questão dos primeiros dias também, de dar todo mundo com medo dentro do barco. Sim. Você lembra disso? Então, tipo assim, eu tô focando bastante na questão... Do lance do Guilherme? Isso, o Guilherme até caiu porque assim, isso não tá tão relacionado à criança, mas acho que foi o primeiro impacto, o primeiro contato. Foi. Pelo menos porque assim, quando eu saí de casa, eu já pensava muito nisso. Eu pensava assim, cara, a gente vai pra um campo de batalha. Né? A gente vai chegar lá e a gente sabe que não é uma coisa simplesmente que vai ser tudo... como a gente pensou e, tipo assim, todo o trabalho vai fluir perfeitamente, até porque a gente sabe que teve comunidade que segurou um pouco mais, graças a Deus a gente conseguiu fazer, que foi, né, 3 Unidos, a gente conseguiu fazer, mas teve aquela coisa de espera, aquele perrenguezinho e tal, mas assim, antes, né, como eu falei, eu já tinha muito esse negócio assim, cara, eu vou pra um campo de batalha e eu sei que coisas vão acontecer. E aí bastou... a gente nem entrou no primeiro dia de trabalho inteiro, né? A gente chegou em Nova Esperança. Eu conheci, né? Vocês já conheciam, mas a gente foi lá, deu uma volta, fez o culto de noite. E aí de madrugada já veio o primeiro impacto. E assim, pra quem acordou ali na hora, sentiu. Eu particularmente, que consegui ver bastante do que aconteceu, assim, quando eu sentei na rede, que eu vi o Guilherme assim na minha frente, na hora caraca, eu já me senti eu me senti mal, assim, e aí o Guilherme correu, e quando volta aí o Moisés, não, porque eu vi eu vou explicar, tava todo mundo dormindo, aí Como é que a gente dorme lá, João? A gente dorme em rede, tava todo mundo em rede dormindo, aí, antes já disso de todo mundo dormir, tava todo mundo já sentindo que tava alguma... Cara, teve um sentimento de medo. Foi algo mais geral. Muita gente tava se sentindo assim.
E eu não tava muito assim, tá ligado? Antes de dormir. Só que na hora que fui dormir, né, tudo apagou, o barco ficou escuro, fiquei, caraca, parece que eu tô sentindo alguma coisa aqui, tem alguma coisa errada, sabe? É muito escuro. Aí você, exatamente, você via assim, pra fora do barco, o rio. É um breu. É um breu, tu não enxerga nada. Assim, sabe, quase palpável. É, exatamente. E tipo assim, o Guilherme tava dormindo, falou do Guilherme e o Everton. O Guilherme tava dormindo e tava todo mundo dormindo também. Eu não tava conseguindo dormir na hora, porque eu também não tava conseguindo dormir tão tinha bem. alguns roncos e tal. Eu sou muito ruim pra dormir com ronco, cara. Eu tava mal mesmo. Jean, obrigado. Valeu, irmão. Eu sabia que o Jean ia ser citado nesse Mas podcast. O Jonathan tá batendo dente. O Ponca Ronca. Mas as mulheres roncam muito também. É, isso tudo durante a noite para no dia seguinte trabalhar com as O crianças. dia inteiro trabalhando com as crianças Era um lá, treinamento. cansadão. E assim, cara, do nada, mano, tava todo mundo dormindo, mais ou menos, tinha gente roncando, gente acordada, e aí o Guilherme dá um gritão, socorro! Alguém me ajuda! Pá! Cai no chão, moleque. E ele começa a correr no barco, vai até ali na frente do barco, volta. Aí, geral, o que foi, Guilherme? O que aconteceu? O que tá vendo? Preocupadão, as meninas até desceram, o que houve? Aí o Guilherme, não, tive pesadelo. Aí voltou a dormir. Nesse nível aí. Aí no dia seguinte, a gente conversando e tal, a gente conversou, o Guilherme teve até no sonho dele, até veio vulto preto, o Moisés viu, e a gente percebeu ali na hora... Tirou conclusão, Tirou conclusão, entendemos que aquilo lá foi, sim, espiritual. Então, tipo assim, eu tive, comparado no passado, um contato muito maior com isso. E assim, eu não sou muito disso não, cara, de verdade. Pra mim, ter um momento assim com Cristo, sentir a presença dele e tal, eu tô ali no meu quarto ali na Bíblia. Pra mim, isso já é bastante. Não preciso estar muito emotivo pra acontecer essas coisas, sabe? Então, tipo assim, pra mim foi um contato muito maior com essa questão mais de tipo, de estar na batalha. Tá na frente de batalha. E eu vi ali que eu tava na frente. Teve até na hora da oração, que a gente ficou em intercessão, depois da nossa reunião, que a gente chegou à conclusão que tava tendo esses ataques, a gente foi lá e a gente orou, tá ligado? Sim. Fez intercessão. E tava todo mundo ali, mano, no mundo espiritual. A gente tava em outro lugar na hora. E tava numa guerra, numa batalha espiritual ali na hora. E eu lembro que eu fiquei bem na ponta, assim, do barco. Cara, eu comecei a repreender, eu comecei eu comecei a testificar a presença de Jesus. Foi o sangue de Jesus tá aqui nesse barco, que Satanás tá aqui. E comecei a concretizar a presença dele ali, sim, sabe? Também. Então, assim, foi algo muito, muito, tipo... Foi necessário ter isso. Então, por exemplo... Pra dar uma ligada, né? A gente sempre... A gente fica meio relaxado, assim. A gente fica relaxado também, a gente sabe, a gente sente a presença de Cristo e tal. Só que quando precisa, a gente tem que estar ali disposto, tá ligado? Exatamente. Pra poder revidar, tá na frente de batalha. E foi uma das primeiras experiências que eu tive com isso, entende? Isso. Então foi algo... Porque ali, a questão cultural deles é algo que tem muito disso, cara. Então você vai passar por isso, sabe? Exatamente. Então era isso uma das coisas que eu passei, que eu não passei no passado, mas passei esse ano agora. Exatamente. Mas de madrugada, gente, aquele breu. Eu achei que eu que tava com medo. Porque eu sentia como se tivesse uma presença assim do meu lado. Eu falei, tem alguém aqui me olhando? Tá bem aqui no meu cangote? Como que dorme? Eu falei, como que eu vou dormir, Deus? Será que eu tenho medo de escuro e eu não sei? E era louco. Eu pensei porque, mil coisas. Teve isso que foi logo na primeira noite, mas se eu não me engano já foi na segunda ou na terceira noite, assim, também. Eu tava eu, o Davi quase saindo do barco já, né, deitado na rede, e o Gilvan do meu lado. E o Matheus um pouquinho atrás, assim, né. E aí teve uma noite que eu acordei lá, não, né, no caso já foi de manhã, né, a gente acordou, aí eu fui falar normal com o Davi, tava do meu lado, eu vou falar, cara, bom dia, ele. Caraca, eu senti como se tivesse uma coisa tentando me sufocar de noite. Aí eu... Caramba, tipo assim, e essas coisas... Porque assim, eu fui meio que criado já nesse ambiente, assim. Tipo, a minha mãe sempre contextualizou o mundo espiritual pra mim, real. E eu já tinha sentido coisas outras vezes, né? Em entrar em algum local e a minha mãe perceber, né? Eu era criança, eu não entendia muito, mas a minha mãe conseguia ter essa sensibilidade comigo. Tipo assim, você tá se sentindo assim, né? Eu tô aí, eu não sabia explicar, e aí minha mãe conseguia... E normalmente a criança, ela tem essa sensibilidade já dela. E a minha mãe, como sempre também foi muito ligada com isso, então ela já percebia, depois ela me explicava, então assim... E eu, outras vezes, assim, agora já, né, bem mais velho, já acordei algumas vezes sentindo uma coisa em cima de mim. E aí eu acordava, só que assim, eu até... Às vezes eu conto isso pra alguns amigos, e eles ficam, nossa, como é que você consegue dormir de novo? Eu falei, cara, porque eu aprendi a abstrair. Abstrair assim, tipo, acordar e tá sentindo um negócio bem em cima de mim, eu acordar assim,
E eu, caramba, tipo... E eu saber o porquê daquelas coisas que estão acontecendo. Porque, cara, quando a gente se dispõe pra Deus... A gente é atacado. Quando a gente é atacado. Ainda mais lá, a gente tava... Não vulnerável, mas assim, a gente tava... A gente tava no meio, a gente tava no meio da guerra. No meio da luta frente, lá. Exatamente. Parada rolando e... Exatamente. Ainda mais com a ideia que a gente quer lá na Nova Esperança, a gente tem muita ideia de que eles sejam realmente discipulados, né? Principalmente as crianças. A gente tá trabalhando nisso, né? Então, cara, vai vir ataque de todos os cantos, Exatamente. E isso aconteceu em todas as comunidades. Verdade. Em todas as comunidades. E é impressionante que eu não trabalhei com as crianças em São Sebastião. Eu também não. Eu não trabalhei com as crianças. Mas eu tive contato com elas na hora que eu fui tá com os adolescentes. Eu tive contato com as crianças porque vocês já estavam... O pessoal tava fazendo o encontro, né? De princesas e craques. Depois eu vou explicar o que é. Uhum. E aí tava as crianças todas lá na escola, reunidas. E, cara, eu senti uma opressão muito grande na escola. Tipo, as crianças estavam fazendo desfile lá, as princesas, né? Aí a Flávia falando, princesa tal, não sei o que, batia pau. E eu sentada lá, cara, eu não tava me sentindo bem. Não tava me sentindo bem em momento nenhum. Eu vi aquelas crianças passando por coisas que eu nem sei o que é. Mas parecia como se eu tivesse sentido a tristeza delas. E algumas, aquela tristeza tava tão grande que eu conseguia sentir em mim. Tipo, me sufocava, era horrível. E... essas experiências, assim, que a gente passa, né, de ser realmente oprimido, cara, lá parece que é 3 vezes mais. Sim. Parece que é 3 vezes maior. Exatamente pelo que o João falou, né, de ter a questão da feitiçaria, deles aprenderem isso desde criança, deles estarem nesse meio e achar que é normal. Em São Sebastião, posso falar só um negócio que você disse? E, cara, uma visão que eu meio que adquiri, depois de ter essas experiências, é que, tipo assim, meio cético, né, que eu falei que eu sou. Só que não é essa questão, é algo mais fora disso, algo apontado pra mais centrado, mais pé no chão e tal. Mas, enfim, na hora que eu tava conversando com as crianças e tal, eu percebi, caramba, o mundo espiritual, tá ligado? Eu meio que lembrei. Tipo assim, existe existe mundo espiritual, meu gente. Deus, eu fiquei, meu Deus, cara, mundo espiritual e tal. E, assim... Aconteceu isso que eu falei, de todo mundo estar intercedendo, orando e repreendendo, e beleza. Só que depois disso, depois de ter ficado lá na frente, no meio da frente de guerra, tipo, repreendi, sai demônio, em nome de Jesus. Pronto, acabou, segui pra frente. É isso. Tipo, acabou, o demônio é demônio, ele é fraco, eu tenho o poder de Jesus. Então acabou ali, tipo, repreendi e já era. Sim. Bola pra frente, vamos continuar fazendo os trabalhos. Então eu acho que isso que ficou legal, tá ligado? Porque... Tipo, depois que a gente teve essas experiências, ninguém mais sentiu medo. Exatamente. Todo mundo continuou. A gente deu o nosso melhor. A gente ficou sem dormir. Só que a gente tava com 100% de energia no dia. Porque, isso. tipo, Deus dava força, sabe? Exatamente. Então, assim, não era um medo nosso espiritual, mas era tipo um receio, tá ligado? Só que aí quando a gente lutava de frente, né? Em nome de Jesus... Acabou por aí, continua, segue pra frente, tá ligado? Não vou dar moral pra Satanás. Vou continuar, tá ligado? Isso aí. Aqueles momentos de noite que, né, quando acabava tudo que a gente se reunia, foi fundamental. O Shabá foi. Pra acordar no outro dia aceso ali de novo. Porque, assim, aquilo ali foi realmente muito legal. Além das experiências, né, da gente entender, de trocar as experiências. Aqueles momentos ali que a gente se dedicava em oração foi fundamental, assim, eu consegui sentir muito, perceber muito aquilo que ajudou no decorrer da viagem, não só na primeira noite, né, que a gente fez, porque nas 2 primeiras noites acabou sendo mais pauleira. Não, e aí depois eu acho que tava todo mundo um pouco mais cansado também. O Matheus já tava assim, gente, a hora de dormir 10 horas. E aí, tipo, a gente já tava... Não dormiu nenhum dia. Deu 10 horas. Os caras do navio bolado já, que a gente tava conversando, não ficar quieto. Aí eu acho que o Matheus também percebeu isso, e então a gente segurou um pouco mais. Mas assim, foi fundamental pra gente se fortalecer. E outra... de percepção mesmo, porque assim, a gente passou o dia inteiro dando. E naquele momento a gente conseguia se alimentar de novo, um com o outro. E isso era importante porque assim, você não vive só de doar, você também precisa se alimentar, né? Então, quando a gente conseguia se reunir ali naquele momento para trocar, a gente
se alimentava de novo um com o outro e tava bem de manhã de novo pra poder voltar pro outro dia e continuar doando. Exatamente. Então, assim, aquilo ali E foi querendo ou fundamental. não, a gente tinha contato com algumas pessoas, tipo, fulano ficou com as crianças. Aí eu fiquei com a mãe da criança. Então eu sabia o que tava passando dentro da casa da criança e o fulano não sabia porque ele tava só com a criança. Aí era um plot E aí twist começava, ali, as exatamente. coisas Aí começava a se conversar, aí as ligavam. coisas se conectavam. É. Tipo, a criança tava triste porque dentro da casa dela tava acontecendo isso com a mãe, entendeu? Então era muito legal compartilhar isso mesmo. Foi muito, Sim. nossa, o momento Aí de chamar foi muito importante. Aí uma experiência assim que tinha com a criança e outro que teve com adulto, outro que teve com adolescente, aí a gente, mesma causa, tá ligado? Chegava numa mesma conclusão, numa mesma visão. Sempre assim, todas as reuniões, cara. Exatamente. Aquele apendicite, né, da menina. Foi, é verdade. Foi surreal. Foi a Ana aquilo ali, Clara, gente. né, que sentiu? Foi. Foi. A gente tava no evangelismo, eu tava junto com a Ana Clara e com outras pessoas agora que eu não lembro. E A aí Thay- a a Ana Thay Clara tava, falou. que eu sei. E aí a Ana Clara falou, nossa, tô sentindo uma dor aqui embaixo, assim. Aí eu falei, vamos orar pela dor. Ela, não, eu acho que é dor de alguém. Aí eu, dor de alguém? Como assim? Que estranho. Aí a gente passou, né? Tamo passando. Aí passou, tipo, sei lá, uns 30 minutos depois disso. Aí tava vendo um casal. E aí a gente falou assim, eu falei assim, vamos parar o casal. Ei, tudo bem, gente? Vocês querem... A gente pode orar por vocês? Vocês querem oração? A mulher, assim. Aí ela falou, eu queria orar porque eu tô com uma dor aqui, aí eu acho que é no apêndice, alguma coisa assim. Aí eu olhei pra Ana Clara na hora. Caraca, que isso, o lugar que tu tava sentindo. A Ana Clara Aí tem a gente várias começou dessas. a orar, né? aí a gente Ela começou a orar sentiu por também ela. na primeira noite, né, do lance do Guilherme, Sim. que ela falou que olhou lá pra baixo e viu alguma coisa, e no outro dia de manhã que a gente tava conversando, Viu o vulto preto. ela Ó, depois ela falou que disso. percebeu também. Ó, depois disso, qualquer dor que eu sinto, eu falo, Deus, essa dor é minha. Agora, eu quero saber se a Palminha ficou com medo da experiência que ela teve com a Daça lá Radassa. no Três Pô, Unidos. Radassa. Esse testemunho é Eu não legal, fico com cara. medo. Esse testemunho é legal. Eu não fiquei com medo por causa do primeiro Shabá. Porque não foi muito necessário pra mim e pro restante dos dias da Amazônia. O Shabá é o nosso momento que a gente falou, né? De contar Depois, testemunho. no final a gente contava testemunho. Né? A gente entrava, Orava a junto. gente... Era Deus descendo ali na terra mesmo. Foi muito importante pra mim, porque me Céu fortaleceu baixinho. mesmo. A Sara orou por mim. Não, me fortaleceu, Foi. tipo, de um nível que Era o os alimento outros espiritual dias... na prática, né? Tipo, Cara, nos outros dias isso eu foi tava pra bizarro. guerra. Porque um dia antes, não foi? Foi um dia antes. Foi. Um dia antes a gente tava orando, todo mundo orando no barco. E aí oraram por mim. Logo depois que oraram por mim, Deus falou comigo assim, ora pela Palmier. Aí eu fiquei, meu Deus, vou orar pela Palmier. Aí levantei e fui orar pela Palmier. O Guilherme até me parou assim, começou a orar por mim. Aí, depois que ele orou por mim, aí de novo, ora pela Palmier, fui orar pela Palmier. Aí Deus, Senhor, dá ousadia pra ela, tira todo o medo, não sei o quê. E eu não tava entendendo porque que eu tava orando por aquilo. Eu Tipo, tava falando. tira o medo, dá ousadia, nananana. E aí no dia seguinte aconteceu isso com a Daça. Foi, eu já Foi. tava preparado. Falei, pode vir tudo. Aí aconteceu a questão da Radassa. Foi através da... É roleta, né? O disco. Disco de Da prevenção. Ela começou a falar que ela ouvia vozes em casa. A Daça é uma das crianças que, lá da Três comunidade Unidos, do né? Três Unidos, Três é uma das Unidos. comunidades que a gente foi. Essa comunidade a gente já tinha ido no ano passado, e aí a gente voltou. Inclusive, eu tirei uma foto com a Daça no ano passado, e aí quando eu cheguei lá, eu levei um susto, porque ela tava enorme. Tipo assim, cabelão Ela espichou, e né? tal, ela deu uma crescida, mas ainda criança, né? Ainda... Tudo começou... Ela... Nossa, pensa numa menina fofa, carismática, amorosa. Ela é tudo... Você nunca vai imaginar o que ela passa. Pelo jeito que ela age com vocês. Não dá pra imaginar. Eu nunca ia imaginar também, não, porque ela interagindo bastante Sim. ali. Não dá Mas pra é o que eu imaginar. falei antes. A gente vai Não lá sabe, ver as né? crianças lá, a gente não imagina o que Não elas imagina, passam. não tem como E imaginar. A ela gente não para não- de sorrir, ela fica com um sorriso no rosto. Ah, toda hora. Exatamente, aí você fica Super pensando, comunicativa. ai, essa criança toda feliz, essa criança pula de um lado pro outro, mas lá dentro da casa dela tá um inferno, Sim, e uma a gente não luta. sabe. E lá a luta na casa dela era espiritual mesmo. Tipo, espiritual no nível... A gente chegava... Eu e o Matheus, a gente chegou, a gente já... Nossa, essa imundícia aqui, a gente já... É espírito de imundícia, né? Mulambo aqui. Nossa, foi surreal. A gente achou que a porta tinha abrido sozinha, gente. Ó, vou contar do início. Eu tava fazendo a roleta, né? O disco da prevenção do abuso sexual. E nisso a gente perguntando sobre tios, primos. Ela falou, lá em casa a gente bem escuta barulhos. Eu, calma aí. Eu falei, barulhos? Ana Clara, como assim barulhos? Aí ela, homem respirando. Eu escuto barulho, minha mãe escuta. Eu, misericórdia. Aí tá. Depois disso, ela já ficou um pouco mais quieta. Depois que ela lembrou dessa situação, ela parou de falar muito e já ficou um pouco mais quieta. Aí a gente falou assim, não, depois a gente vai lá na sua casa, a gente vai orar.
Aí tá, a gente foi, aí depois ela tinha sumido, correu. Eu falei, não, vamos procurar ela, que a gente vai na casa dela, a gente tem que ir na casa dela. A casa dela é a última da tribo, e em volta tinha cemitério. Imagina, a opressão do lugar. A última casa da tribo e cemitérios em volta. Meu Deus. Aí a gente chega, ela pula a janela, a porta abre, sozinha, a menina veio lá do fundo. O meu coração, eu falei, Deus, então, entra aqui agora. A menina entra pela janela, a porta abre, depois ela vem lá do fundo do escuro. O que passou na minha cabeça? Eu falei, misericórdia, essa casa é mal assombrada, cemitério aqui. O João, a casa mal assombrada. Falei. Pareceu, de fato. Aí perguntou, foi você que abriu a porta? Ela veio lá do fundo. Eu falei, não foi ela não, gente. Alguma coisa de errado. Aí a gente conversou com ela, perguntou, cadê sua... Ela começou a chorar. Ela, ele foi embora. Quem foi embora? Ela, meu tio. Só que o tio, no caso, a gente acredita que é o padrasto dela, Namorado da mãe, né? É. Ela foi embora, eu vou embora, tô sozinha. Eu falei, foi embora pra onde? Eu não tô entendendo nada. Aí ela, ele foi embora. Eu falei, tá bom. Aí a gente sentiu, ela começou a chorar, entrar em desespero. Aí ela se acalmou. A gente falou assim, posso orar por você? Aí ela chorou mais ainda. Assim que a gente falou, posso orar por você? Ela começou a chorar e ficou numa posição, tipo assim, pra baixo. Foi desesperador aquele momento ali. Aí depois a tia dela passou e falou assim, não, é que a mãe dela trabalha no barco, fica muito tempo fora, porque fica indo e volta pra cidade. E ela fica em casa, só que às vezes ela fica lá na casa da avó dela. Só que ela tinha comentado, a Radassa, que ela não gosta de ficar na casa da avó dela, porque os primos dela batem muito nela, maltratam ela. Então ela fica muito tempo naquela casa lá sozinha. Imagina, uma criança dentro de uma casa onde ela escuta vozes, onde tem em volta cemitério. E a casa imunda, tipo, muito suja. Se você ia na casa dos outros, a casa era organizada, era limpa. E na dela, não. A casa dela tava, tipo, imundícia. A gente ia atrás da casa dela, a gente foi orar atrás da casa dela. Tinha muita coisa espalhada, lamaçal. Tipo, a última casa é uma imundícia. Então, imagina a cabeça daquela criança. E ela foge da casa dos avós pelo fato dela sofrer lá. Dos primos baterem nela. E fora o que ele pode estar fazendo mais com ela, né? Uhum. E ela, todo aquele momento, ali em desespero. Não vai embora. Aí depois ela começou a chorar, porque a gente tava indo embora. Ela não vai embora. Eu falei, mas eu tinha que ir embora. E o meu coração... Eu falei, Jesus, eu não quero ir embora. Eu falei, eu preciso ficar com essa criança. Eu preciso ficar com essa menina, cuidar dela, abraçar ela todos os dias. E imagina a luta que ela enfrenta diariamente. Uhum. Cara, quando eu era pequena, eu escutava vozes. Eu saía de casa e ficava lá no quintal, que eu tinha um quintal. Ficava no quintal até alguém chegar em casa. Eu não entrava em casa de jeito nenhum. Eu ficava com fome o dia todo, mas eu não entrava em casa. Não tem aquela geladeira que faz um estalinho? Sim. O quê? É a voz, estalinho. A geladeira instalou. Não, aquilo ali quando eu era criança... É ataque, é pro quintal. Pra mim era desesperador. Um estalinho da geladeira. Eu falei, não, os móveis estão falando. Porque eu entrava em desespero. Aí meu pai chegava do trabalho, fazendo o que aqui fora? Eu falei, fez barulho. Que barulho, cara. Mas é bom a gente deixar claro, né, pro pessoal, que lá na Radassa, realmente, tinha uma opressão lá na casa dela. Muito grande. Realmente, aquela criança, ela tava sofrendo muito. Muito. E, inclusive, eu conversei com a Palminha depois, porque eu não imaginava também. E eu já tinha... Tava com ela no ano passado, e ela falou assim pra mim, tia, eu não queria que vocês fossem embora. Aí eu, por quê? Porque eu vou ter que ir pra casa dos meus avós, e os meus primos estão lá. Aí eu fiquei, mas o que tem? Você não gosta dos seus primos? Aí ela, não, porque eles me batem. Então ela já falava isso no ano passado. Então, imagina o tanto que ela já exatamente. E que deve ter piorado, né? Sim. E eu me identifiquei muito com a Radassa. Me identifiquei muito, e foi tipo... O que meu coração tá chorando todos os dias, porque eu quero muito voltar pra lá. Porque eu passei por isso, né? Eu ficava na casa dos meus avós, eu tinha primos que me maltratavam muito, fizeram coisas horríveis comigo na minha infância. E eu não tinha muito aqui. Eu falava pra minha mãe não acreditava. Falava pro meu pai, coisa de criança. Bater. Não é coisa de criança. Se uma criança recorre a você e fala, meu primo tá fazendo isso, você tem que resolver. Porque aquilo ali. Ela falou ano passado, e esse ano ela falou a mesma coisa, aquilo ali vai gerar algo dentro dela. E muitas pessoas não acreditavam também por eu ser como a Radassa. Eu sou muito falativa, eu sou muito animada, eu tô sempre com um sorriso no rosto. Mas ninguém sabe o que eu de fato tava passando naquela época e o que eu passo hoje. Não dá pra imaginar. E as pessoas julgam muito, tipo, tá com sorriso no rosto, não tá sofrendo. Isso às vezes não é verdade. É uma máscara. Ainda mais pra criança. Sim. A criança, qualquer coisa, ela vai se divertir, mas isso não quer dizer que ela não esteja sofrendo na casa dela.
As pessoas julgam muito. Ah, não tá sofrendo nada, tá sorrindo. Ah, é criança. Criança sofre muito. Do mesmo jeito que um adulto sofre com as coisas que ele passa, a criança, quando passa por alguma coisa, ela vai sofrer também. Exatamente. Não ausenta, eu não tiro o coração da criança ou o sentimento dela, porque ela vai sofrer também. E eu me identifiquei muito com ela, porque as pessoas me julgavam justamente por eu estar feliz, por eu estar sempre sorrindo, por eu estar sempre falando. Eu falo muito. Por eu estar sempre falando, e as pessoas, tipo, ah, tá nada, ah, é mentira. Minha mãe mesmo, ah, é mentira. Então, por que você fala com ele? Porque eu falava com meus primos, eles me maltratavam, mas eu falava com eles, eu brincava com eles. Mas eles me maltratavam, tipo, eu brincar com eles, eu estar sorrindo perto deles, não quer dizer que é mentira deles estar me batendo por eles estar fazendo maldade comigo. E, nossa, eu me identifiquei muito com ela, eu queria chorar. Mas aí, na hora, eu fiquei, não, fica sério. Não tem a postura. Eu vou orar. Não, isso acontecia comigo direto lá, gente. Vocês não tem noção. Acabava o dia, eu deitava na minha rede, tava todo rudo, agora eu posso chorar. Eu começava a chorar. Porque você tem contato com pessoas lá, com histórias que são muito diferentes daqui. Sim. De, tipo assim, de sofrimento verdadeiro. As pessoas lá realmente sofrem. E elas dão um valor pro evangelho que as pessoas daqui não dão. Principalmente as crianças. As crianças, E, cara, e o pior de tudo é ver criança sofrendo, gente. Já é ruim pra gente ver sofrendo aqui. Imagina lá que eles não têm acesso. Que, tipo assim, é muito difícil alguém chegar. Então, nossa, dói o coração. A gente pensa que não, mas a criança, ela tá ligada em tudo que a gente fala. Exatamente. Ela tá no céu mais que a gente, cara. Exatamente. E querendo ou não, aqui as crianças têm um apoio, tipo, na escola. Se ela tiver confiança na professora, ela pode contar pra professora. Aqui alguns pais já colocam um psicólogo. Lá não tem ninguém pra eles recorrerem. Nada. Tipo, não tem ninguém mesmo. Nada. Talvez a mãe não acredite, talvez eles ficam sozinhos. A gente ficou lá uma semana. A gente ficou um dia, né, no caso, em cada tribo. Ela contou ali pra mim, eu fui embora e depois, será que vai ter alguém lá pra poder estar ajudando ela? Pois que eu volto. É muito importante ter alguém em cada tribo trabalhando com as crianças, com os adolescentes, com todos eles. Pra Exatamente. dar esse apoio, né? E aproveitando essa coisa que você tá falando, a gente pode falar agora também do encontro que a gente fazia lá, né? A gente fez em todas as comunidades. O encontro das princesas e o encontro dos craques. O que é isso? A gente separava as crianças, né? Em meninos e meninas. E a gente tinha realmente um encontro. Os tios homens com os meninos e as tias mulheres com as meninas. E o que a gente falava com eles era sobre identidade em Cristo. A gente fazia os discos de proteção, né? Que é da Carolita Protege. Inclusive, muito obrigada a Caroline Vargas, nossa missionária incrível. E aí, a gente fazia com eles. E nesse disco de proteção, elas se sentiam mais à vontade pra conversar exatamente sobre isso. Sim. Como que a Dacia tava passando. De apanhar, de sofrer abuso. Seja físico, seja verbal, seja mental. E mostrar pra eles que eles tinham sim valor. Tanto que no final a gente entregava pras meninas, né, uma coroa de princesas. E pros meninos a bola de futebol. Que eles adoram bola, adoram futebol lá. Uhum. Então, esse momento era mais pra eles realmente se abrirem, pra gente saber o que tava acontecendo mais a fundo, perguntar, questionar e tal. E, às vezes, a gente nem precisava falar nada. Eles já vinham falando, isso aqui aconteceu na minha casa. Ah, isso aqui já aconteceu comigo. Ah, eu já vi fulano fazer isso com ciclano. E, muitas vezes, a gente realmente toma cuidado com como a gente falava, né? Porque lá é muito normal, gente. O que mais tem? A criança andando pela comunidade pelada, sem roupa nenhuma, nada no rio sem roupa, e elas se tornam vulneráveis ao abuso, fora e dentro de casa, né? E aí vocês têm alguma experiência com esse momento de falar da prevenção do abuso? Como foi o encontro com as meninas? Vocês tiveram alguma dificuldade na hora de passar pros meninos, pras meninas? Eu lembro na hora que a Palminha tava com um dente grande, que ele mostrava o negócio. Aí a gente falou da área da saúde também, né? Área da saúde. Escovação. Falava de tudo. Sensacional. Aí a Palminha Coitada pegou da o dente, tinha várias criancinhas. Nessa vila, né, na tribo, as criancinhas eram bem pequenas, as meninas. Aí a Palminha pegou o dente. Olha o que eu tenho, vai pegar vocês! Caraca! A criança sai correndo, ela foi parar do outro lado do negócio. Chorando muito. Ah! E a Palminha rindo, cara. Ele rindo agora. Eu ri muito. A criança chorando. Foi muito engraçado. Fiquei com pena, cara. Tava o João enchendo bola, tô olhando, daqui a pouco a criança começou a chorar desesperada. Eu tô vendo a Palminha assim, já tipo... Gente, na besteira. Palminha, eu acho que eu fiz besteira aqui dentro. Então, É porque a gente também falou, né, sobre a questão da saúde com as crianças, a importância de escovar o dente e tudo mais. E a gente levou um dente gigantesco, uma boca enorme. Mas eu não achei que ela fosse chorar.
Porque ela dava pra ver que era de Tadinha. brincadeira. De Ela achou plágio. que era de verdade. Cara, foi muito engraçado. muito. Ai, Bom, cara. Socorro. nesse caso aí, né, que a gente tava falando do disco, eu me lembro mais da primeira vez que tava eu e o Gabriel, né, aí a gente tava ali conversando com eles, e aí, né, falou da identidade e tal. E aí, quando a gente começou a falar do disco, vocês tinham comentado, tipo, presta atenção e tal. E aí eu acabei, tipo, o Gabriel ali falando e eu fiquei mais ali prestando atenção neles. E assim, cara, pelo que eu percebi daquelas crianças ali, já devem ter acontecido alguma coisa assim. Só que eles ficavam meio assim, de tipo, vou falar e não vou falar, aí acabavam ficando quieto. Aí a gente instigava, óbvio, né, de um jeito ali que não fosse tão agressivo, né? Mas a gente instigava eles pra eles poderem falar um pouco mais e tal, pra gente Se abrir, né? se abrir mais. Aí, nesse dia, eles não falaram, assim, mas dava pra perceber que a gente... vocês sabem quais são as partes íntimas do corpo, que não pode tocar. Aí, a gente falando, e eles assim, ó, tipo, aí olhavam um pro outro. Sei. Aí Onde que não pode tocar? aí ficavam meio agoniados, assim, e tal. Então, assim, realmente, esse trabalho ali de poder falar isso com eles, realmente é muito importante, porque ali eu consegui perceber algumas coisas. Né? É porque eles não lá se exporam, pode, mas deu pra perceber acontece alguma de, coisa. é isso, das vezes a criança não saber que ela tá vivendo aquilo. Aham, E não saber que aquilo é uma coisa errada. isso. Tipo, alguém pode estar mexendo nas partes íntimas dela e pra ela, Sim. normal. Tô mexendo nas minhas partes íntimas. Mas aí... Fazer o quê? Meu corpo faz parte. Exatamente. E aí, tipo, eles acabam Ela foi criada assim, ficando né? meio assim, meio em choque, meio desconfortável, Tipo, meio não confuso. pode. Tipo, isso não pode, isso não Aham. acontece, isso não é normal. E é muito bom a gente dar essa visão pra eles. Porque, diferente de um discipulado constante, eles sabendo que aquilo é errado, pronto. Depois, se alguém tentar alguma coisa, eles vão saber. Isso, inclusive, foi uma coisa que eu vi da Nova Esperança. Eu fiquei muito feliz, inclusive. A gente teve o negócio das princesas, né? Vocês fizeram lá a prevenção, o disco de proteção lá com elas. E aí, antes da gente chegar, elas estavam no Rio sem roupa. Do dia que a gente chegou. E quando a gente tava indo embora, elas já estavam de calcinha. E eu vi as meninas todas de calcinha no Rio. Por quê? Porque elas entenderam que elas precisavam, que elas não podiam estar lá sem roupa. Que não é uma coisa assim, cotidiana. Vou estar aqui sem roupa, vou andar pela comunidade sem roupa. Elas precisam entender que, pelo menos, de calcinha tem que estar. Sim. Eu falei muito isso com elas. Eu falei, agora vocês podem usar calcinha, mas depois, quando eu crescer um pouco, tem que usar sutiã. Eu perguntei, alguém conhece o sutiã? Eu sei, é quando tem peitão, né? Quando crescer alguma coisinha, já pode colocar. Exatamente. E isso, a gente quebra várias barreiras nelas, né? Até pelo emocional, assim. Porque lá eles têm filho muito cedo e tudo mais. E priva eles de algumas coisas que eles agora não vão ter mais que passar, né? Isso é maravilhoso. E eu gosto muito desse disco, né? Eu acho muito necessário. Eu gosto muito de fazer no ID, né? Eu acho muito necessário se falar nas igrejas, enfim, falar em qualquer lugar para as crianças. Muitas pessoas acham que você falar sobre isso, você tira a inocência da criança. Eu já acho que é o contrário. Você devolve a inocência à criança. Pra ela saber se defender quando ainda mais com a visão de Cristo, né? Sim. Que é melhor ainda. Você vai entender que Cristo, ele não quer que você passe por algumas coisas. Sim. Que criança não tem que passar. Sim. Não mesmo. E a gente fala de uma forma bastante pedagógica, tá ligado? Pra não agredir a criança. Exatamente. A gente não chega falando, não pode ficar pelado, não sei o que, não pode isso, aquilo. É tudo desenho bonitinho. E sempre tudo tem. Fofinho. Como é que é o Tudo nome? é mais encoberto, assim. Exatamente. Não é tão explícito pra ela. Tem a simbologia, né? Tipo, a gente usa um copo d'água como exemplo. exemplo. Exatamente. E aí assim. A própria criança vai ligando as peças. Ela vai ligando ela as mesma peças. já entende. Já fazendo uns desenhos, ela tava sobre isso, né? Exatamente. Ela mesma já entende. Eu acho isso muito necessário. Muito Sim, necessário. exatamente. E agora, pra gente concluir, gente, eu queria que vocês falassem de cada vez alguma experiência que vocês tiveram, que foi muito marcante com as crianças. Alguma coisa assim que, cara, não vou esquecer de jeito nenhum. Vai passar o tempo e eu vou continuar com essa criança na minha cabeça ou com essa situação na minha cabeça que eu passei com uma criança. Cara, eu já falei do Estevão, né? Então acho que eu não vou falar muito mais. Mas assim, me marcou muito, cara. E assim, eu tenho um caderno de oração e ele tá lá e eu tô orando ele, tipo,
toda semana, pelo menos, eu tô orando por ele, sabe? É porque o contato que você teve com ele primeiro foi como criança. Foi né? como criança, aí vendo ele crescendo depois, sabe? Tipo, caraca. E assim... É muito legal. E foi uma benção, mano. Poder orar, ter tido a oportunidade de ter orado por ele, ter falado de Deus pra ele. E ele ter aceitado Jesus também, sabe? Então, assim, eu vou continuar orando por ele. E eu falei pra ele que na Nova Esperança a gente vai estar abrindo a igreja lá, né? O Naldo, a igreja de Nova Esperança. Falei, cara, cola com o Milton, cola nessa igreja, porque depois a gente falou sobre estar no corpo de Cristo, em igreja. E eu falei pra ele, nada melhor na sua vida do que você estar dentro da igreja. Então, assim, se ele não teve a oportunidade de ter crescido com Jesus nesse último ano como criança, agora eu oro que que a nova geração, as crianças estejam agora contato, estejam sendo discipuladas. Então, assim, Sim. é a minha oração, sabe? É verdade. Que bom. Fabiê? Foi Radassa. Foi Radassa e também eu fiquei muito grata, muito feliz a Deus de eu ter a oportunidade de não estar lá com ela agora, mas eu pude ensinar ela um método de como sair dessa situação, né? Que ela pode orar, que Jesus vai estar com ela, que quando os primos dela começar a bater nela ou estar perto dela, ela pode ir para outro lugar e falar, Jesus, façam com que eles não queiram mais ter essa vantagem de me agredir. Eu ensinei uma oração para ela, também para ela estar repreendendo, né? Quando ela ouvir essas vozes, que ela pode repreender no nome de Jesus, que isso ela vai parar de escutar, porque o nome de Jesus é poderoso. Então, eu creio muito que ela adquiriu isso para a vida dela. Eu não tô lá com ela, mas toda semana, pelo menos, eu tô orando por ela, sempre. E meu coração dói muito, cara. Eu choro, eu falei pra Sara, eu tô chorando todo dia. Todo dia, gente, eu choro de lágrima mesmo. Eu falei, meu Deus, eu preciso ficar lá nesse lugar cuidar dessas crianças. E ensinar pra ela isso, eu acredito que ela tá fazendo isso, né? Ai, maravilhosa. Foi ela. Minha experiência foi com a Radassa. E quando eu voltar pra lá, eu vou ficar, cadê a Radassa? Eu tenho que achar a Radassa. Que legal. Everton? Bom, a minha mais foi com o Alex também, que eu citei, né? Que ficou lá comigo na leitura, que eu percebi que, né, ele me deu muita atenção, igual eu dei ali pra ele. Então, aquele momento ali com ele pra mim foi muito legal. Mas em Nova Esperança também teve um outro menino que, infelizmente, eu não tô conseguindo lembrar o nome dele, que... Na hora, eu não lembro de ter visto ele com as atividades com as crianças só. Eu acho que ele tava com os adolescentes. Eu tava até imaginando se talvez fosse esse que o João tava comentando, mas eu não sei. Ele era muito tímido, esse menino? Não. Ele era bastante comunicativo. Então não era. Era realmente uma outra criança. Deve ter sido amigo dele, que ele andava com um garoto que não falava muito não. Deve ter sido amigo dele. Pode ter sido, então. Porque eu tava com o Alex nessa hora, né? E aí teve a hora da foto, aí foi quando a gente voltou, terminou de ler o livro, eu fiquei conversando com ele. Só que nessa hora da foto, chegou uma criança e sentou. E eu até fiquei assim, vem pra foto. E ele ficou tipo, meio não e tal, não sei o que. Eu, não, vem pra foto. Aí fui lá, peguei ele, assim... Eu não lembro o nome dele também, mas eu sei quem é. Ele era bem moreninho, porque assim, o Alex não era tão moreno, mas ele era bem moreninho. Muito tímido ele. Muito tímido. E, assim, a gente tirou foto ali e tal, beleza. No culto de noite, na hora do culto, teve um momento lá que chamou, né, algumas crianças lá pra frente e tal. E eu tava até numa situação que eu estava sem voz, que eu tava péssimo, que eu fiquei... O Everton tava assim. Eu tava horroroso, que a minha voz não saía. E a Tayane, né, no caso da minha igreja, porque fala Thay, tem a Thaísa e tem a Tayane. Eu pensei Thaísa já, não. Eu também, é Thaísa. Tayane. É porque a gente também chama a Tayane de Thay, né, então... Aí ela tava até perto dele, assim, na hora, e eu tava um pouco do lado de fora, porque tava com muito calor, aí eu fiquei um pouco ali do lado de fora. Aí muito calor é normal lá. Tá toda hora suando. Aí eu entrei e fui orar com ele. Só que quando ela me chamou, eu não tinha visto exatamente na hora que era ele. E aí eu entrei, quando eu vi que era ele, eu até fiquei assim, tipo assim, que eu tive um contato rápido ali com ele, mas... que eu tentei interagir com ele e eu percebi, assim, que ele até me deu uma atenção também, mas ele era muito tímido, então ele não conseguiu interagir tanto. Só que, cara, na hora que eu fui orar pela vida dele, eu senti muito que Deus vai fazer com que ele seja uma criança que vai ajudar as outras crianças ali naquela comunidade. Eu senti muito isso na hora, quando eu tava orando. Foi a mesma coisa que você falou quando foi orar pela Palminha. Nem sabia, só tava saindo a palavra. E foi a mesma sensação que eu tive ali com ele, assim. Quando eu comecei a orar com ele, e eu orando. E aí, né, tava uma galera orando ali perto também. E aí teve um momento, assim, da oração que eu abri o olho enquanto eu ainda estava orando. E eu percebi que ele tava, tipo, muito concentrado ali, assim. E realmente recebendo
né, a palavra que não era minha, era de Deus, que ali realmente era Deus falando, porque, enfim, aquela situação, né, aquele ambiente ali. E assim, ele mesmo não tendo acontecido tanta coisa assim, eu direto com ele, mas aquele momento da oração também me marcou muito, né? De eu ficar assim, cara, essa criança vai fazer diferença. Que legal. Aqui nessa comunidade. Que de mais marcantes foram esses, mas também teve a Nicole. No da Chita. A Nicole. Verdade. Porque a Nicole, quem ficou com as crianças, e foi até o dia que eu ia liderar, né, com as crianças. Só que quando inclusive, a gente chegou, meu não testemunho teve. é sobre Chita, vai. Só que quando a gente chegou, né, aí, né, o Matheus foi lá e aí o diretor não liberou e tal, aí ficou aquela coisa e a gente, caraca, aí tipo, atividade com as crianças. Quem ia fazer o caso em casa foi fazer o caso em casa, só que a gente ficou naquele momento ali de vamos esperar e vamos ver o que vai acontecer. E a gente subiu enquanto elas estavam fazendo educação física. Aí tava a Nicole, tava até outra menina também que ficou muito junto a com Larissa. a Flávia. Uma branquinha. É a Larissa. Que escreve também. E aí teve também o Abraão, né, que era o irmão da Nicole, e também tinha, acho que é João, que era o pequenininho também, que era ele irmão da cantou Nicole também. O João cantou com ela na igreja. E aí, a Nicole, enquanto a gente estava naquele momento lá em cima também, ela estava lá na educação física, ela veio e ficou ali com a gente, então a gente ficou conversando ali um tempão com ela. Então, assim, ela também foi uma criança ali que me marcou. No trabalho de casa em casa... Ela é uma criança muito especial, gente. Ela é uma criança muito usada por Deus. No trabalho de casa em casa eu não tava, mas eu vi os vídeos depois, tipo assim, que ela tava cantando. Ela acompanhava a avó dela. E também outra menina que foi muito legal, foi aquela que recitou, que ela escreveu. A Larissa. A Larissa, cara. Ela escreveu um livro, ela escreveu uma oração, algum poema, alguma coisa assim. Foi, ela escreveu um poema pra Jesus, que ela falou. Aí ela chegou, depois que eu terminei de pregar, e ela virou pra mim e falou assim, eu queria ler, eu posso ler? Aí eu, pode. Aí ela pegou o caderninho dela. Acho que a Flávia tinha dado aquele caderninho pra ela lá. Pegou o caderninho dela lá. Jesus é o meu pai. Dono de todas as coisas. Aí, tipo, você começou a falar várias coisas. E, tipo assim, tinha que ver a letrinha dela, toda bagunçada, mas ela entendia. E, nossa, é muito lindo. O jeito que Deus usa a vida delas é impressionante. E assim, a gente ficou com elas lá em cima, assim, a gente não conseguiu fazer todo o trabalho que a gente queria ter feito, né? Mas assim, aquele momento ali da gente conseguir ficar lá em cima e a gente apareceu 2, 3 crianças, eu percebi que já foi importante ali, né, naquele momento. Exatamente a mesma coisa que eu falei, de você dar atenção pra criança e aí ela te retribui. Exatamente. Igual, entendeu? Então, assim, a Larissa, a Flávia deu bastante atenção ali pra ela ficou colada ali na Flávia e a Nicole ficou ali com a gente também um tempão. E quando a gente foi descer pra fazer o trabalho com as crianças, acabou que ela conseguiu buscar as outras. Cara, elas duas, elas vão fazer isso. Então, cara, elas vão fazer isso naquela comunidade. Sim. Elas vão trazer as crianças pra perto. Daí, na hora do culto, eu tô vendo ela assim, não, vem pra cá. E ficou aquela guerra de, não, o diretor não deixa, não sei o que, daqui a pouco libera. O João não queria cantar. Vai contar meu testemunho. O João não queria cantar, ela arrastava o João pra cantar. Então, assim, tu vê que ela realmente foi muito... E aquele contato lá em cima, mesmo não sido tanto, mas assim, o que a gente conseguiu conversar com ela, com a Larissa, já foi importante pra na hora do culto as outras crianças estarem lá. Então, vai, conta aí. Mas, ó, o que o Everton falou também, identifiquei muito o que aconteceu comigo com o Estevam. Porque na parte da tarde, a gente tava na beira do lago, tava ali na beira do rio, e a gente ficou debaixo da árvore conversando. E, mano, foi muito bom esse tempo com ele, conversando. E, assim, o Estevam, ele tava ali, tipo... Ele era o que mais tava conversando ali. Tava mais se abrindo, mais se interessando. Então, depois que eu orei por ele naquela hora, e no culto também... Cara, eu senti muito de Deus na vida dele. Que eu falei que ele é um menino inteligente. Esse foi em Chita também? Não, esse foi Nova Esperança. Ah, tá, foi Nova Esperança. E assim, eu vi ali, tá ligado? Deus na vida dele. Eu falei, cara, eu tenho que continuar orando por ele, porque eu tô vendo Deus. Puxando o que o Everton tava falando, o meu testemunho aconteceu em Chita. Que foi a última comunidade que a gente foi. E a gente não tinha ido no passado. Foi a primeira vez que a gente chegou na comunidade. E logo que a gente chegou, a gente foi já chamar o diretor da escola, né? Porque as crianças estavam todas na escola. As crianças e os adolescentes, todas na escola. Fomos falar com o diretor, que era, na verdade, um substituto do diretor. E ele não deixou a gente fazer nada. Foi. Quando o Matheus falou, a gente vai fazer assim nas casas e vai puxar as crianças na hora do recreio, porque o diretor não deixou a gente fazer coisa na escola. Eu pensei, putz,
Tem coisa aí. Em todas as tribos a gente conseguiu e na última a gente não conseguiu. E foi o que eu falei pra vocês aqui, antes, né? A gente viu em todas as comunidades o agir de Deus na vida das crianças. E naquela comunidade, principalmente, Deus tem um plano para as crianças. Porque eu fiz evangelismo de casa em casa. Eu não fiquei com as crianças nesse dia. Eu fiz evangelismo de casa em casa. Eu também não fiz evangelismo de casa. Exatamente. E em todas as casas que a gente ia, os adultos, eles sabem da palavra. E lá... eles já vão pra igreja, eles vão à igreja, e mesmo assim eles não querem. Então, dando um contexto um pouco que você tá falando da igreja, tipo assim, lá tem muita questão de muita igreja que tá sendo construída. Sim. Por exemplo, a Assembleia de Denominação, a Assembleia a Batista, Adventista, e eles ficam muito confusos com isso. E isso acaba afastando todos eles da igreja, e ninguém fica numa igreja. Eles não se sentem bem em nenhuma delas. Exatamente. E aí... os adultos mesmo não queriam. Eles não queriam, a gente chegava pra... eu cheguei, a primeira casa que eu fui, eu virei pro cara pra orar e ele começou a pregar pra gente. Não, porque eu sei de Jesus, eu acredito em Cristo, mas eu não vou à igreja porque eu acho que não precisa de igreja. Então eles são machucados com relação a isso, os adultos. Eles mesmos não querem. E aí, as crianças é completamente ao contrário. Elas estavam ansiando por aquilo. Elas queriam ter um contato com a gente via isso. Elas queriam estar falando de Jesus, mas o diretor da escola não deixou a gente fazer trabalho com elas. Então, eu sabia que qualquer oportunidade que a gente tivesse durante aquele dia pra falar de Jesus pra elas seria importante. Aí, o trabalho foi complicado o dia inteiro. Principalmente pras crianças e pros adolescentes. A gente não conseguiu fazer trabalho com eles. Não, acho que com os adolescentes nem tinha. Eles nem rolou. A gente nem viu os adolescentes lá. Nem tinha adolescente direito. A gente chegou, foi o trabalho casa em casa, a gente ficou lá, caraca, não tem as crianças. Então, eu fui numa casa, aí me explicou que a casa da família tem uns filhos adolescentes. Ele falou que eles vão pra roça. Vão trabalhar e eu tava com você. Faz festa também, alguma coisa assim, falou. Isso aí. E aí, quando chegou, a gente fez o culto desse dia mais cedo, né? Normalmente a gente faz o culto de noite, mas a gente precisava ir embora, então a gente fez o culto mais cedo, da parte da tarde. Tipo, 4 horas da tarde. E aí, a gente já tava pensando assim, não vai vir ninguém desse culto. Tinha só a gente, assim, e tal, não sei o quê, e chegou umas mulheres depois. Tava a Dona Maria, né, Rosa? A Dona Rosa, que foi uma das que orientou a gente lá e tal. Só ela tava lá com a gente. E aí eu pensei, putz, ferrou, né? Porque eu ia pregar, eu falei, vou pregar só pra vocês aqui. E amei, é isso. E Deus o tempo todo falando comigo, você vai falar sobre o plano da salvação, você vai falar sobre o plano da salvação. E eu, inclusive, falei isso com o Matheus depois. Falei, você vai falar sobre o plano da salvação. Eu fiquei, cara, como que eu vou falar plano da salvação pra adultos que já sabem quem é Jesus? Não faz sentido na minha cabeça. E aí, de repente, de uma hora pra outra, o que mais tinha era criança. E eu fiquei orando constantemente por causa desse negócio que o Everton falou, né? De toda hora. Elas iam e voltavam. Aí a Nicole chamava elas. O diretor não deixa. Volta. E voltava. Aí eu pensei, na hora da pregação elas vão ficar saindo. Elas não vão ficar aqui. E eu preciso falar do plano de salvação pra elas. E aí, acabou que durante a pregação, elas ficaram todas lá. Não saíram nem um minuto. E elas participaram. Então, por isso que no final eu até pedi pra só orarem pelas crianças, porque o que eu senti no momento que eu tava pregando, e eu senti no dia inteiro, logo que a gente chegou, quando o diretor não deixou a gente fazer os trabalhos da escola, foi, eu tenho uma coisa pra fazer no meio dessas crianças na comunidade, são elas que vão afetar a comunidade. E isso a gente viu na vida da Nicole, inclusive. Total. Que ela puxava as crianças. Sim. A Larissa, aquela dedicação dela pra escrever. Muito louco. Exatamente. Muito grande. E ela puxava os outros pra perto de Cristo. Eles queriam estar perto, tipo assim, ela parecia que tava começando uma célula, assim, sabe? Falava, gente, vamos... Não, vem pra cá, vamos pro culto, não sei o quê. E ela toda arrumadinha com vestidinho, chegava lá cantou lá na frente. Exatamente. Então, a experiência que eu tive ali com as crianças foi muito marcante. Mesmo eu não tendo ficado com as crianças durante o dia. Eu percebi coisas que eu só... Tipo assim, eu só vi depois que todo mundo falou, aconteceu isso. Então, mas detalhe, não teve projeto com a criança naquele dia. Não, o trabalho foi tipo assim, exatamente. Das casas. E isso que você falou da Nicole tá indo e voltando, vendo se podia as crianças virem, é porque a gente ficou só na parte da tarde lá. A gente ficou da manhã até as 4 horas. Isso, então. O culto foi 4 horas da tarde. Foi 4 horas da tarde. E esse horário, a escola tava ativa. Ela tava ativa até a tarde. Então, tipo assim, as crianças ficaram presas ali. Elas não podiam sair pra ficar com a gente. E elas queriam, porque elas estavam fugindo da escola pra poder ir pro culto. Foi a Dona Rosa ou Dona Maria? Dona Rosa. Dona Rosa foi lá na escola e falou, a Nicole, o Abraão... ela tirou todo mundo lá. Falou, esses aqui vão ficar com a gente. A Nicole que ficou meio, tipo assim, puxando os outros. Exatamente. A Tayane até tinha comentado que nesse momento do trabalho casa em casa eu não tava, né? Eu tava lá.
Andando e vendo o que dá pra fazer. Quando não tem o que fazer, a gente anda e vê o que tem pra fazer. Anda a hora e fica vendo o que vai fazer. Aí a Tayane comentou que a Dona Rosa tava lá e tava falando e tal, não sei o quê. E eles estavam lá, né, com ela. E aí a Nicole chegou da escola, eles nem sabiam quem era ela, porque quem sabia era quem tava com as crianças, que na hora era eu, Flávia, o Hamilton, o Davi, a Evelyn. Então, assim, a Tayane, ela nem sabia quem era a Nicole ali ainda. Aí ela falou que a Nicole chegou da escola, aí foi, tipo, lavar a louça, botou um louvor e começou a cantar. Aí a Tayane falou assim, cara, mudou o ambiente. Tipo assim, olha a unção dessa criança, olha o que Deus já tá fazendo. Inclusive, isso aconteceu na hora do culto, quando ela foi lá pra frente cantar, que, tipo assim, todo mundo começou a cantar com ela, todo mundo que tava junto. As crianças que estavam indo e voltando pararam pra cantar junto com ela. Então foi, tipo, ela sozinha teve um mover gigantesco. Sim. E não é nem por ela, é que ela dá abertura pra Cristo agir dentro dela, né? O Espírito Santo tem liberdade na vida dela porque ela tá super disponível. E, cara, ela vem com um sorriso no rosto. Nossa. Ela é muito contagiante, ela move as pessoas. Cara. Ela entrou na igreja, eu tava na porta assim, ela, oi, aí já me deu um sorrisão assim pra mim, eu, caramba, que menina fofa, cara. Sim. Assim que eu cheguei na tribo, ela chegou, pegou minha mão e falou, ai tia, você é tão linda, que tem uma cor de pele. Eu falei, você é linda. Aí depois eu peguei um pouquinho do final no culto da casa dela, né, ela tava lá louvando, aí depois a Vitória orou por ela chorou, recebeu o Espírito Santo. Gente, essa menina falando, você vê que ela passa paz, né, de Cristo, só dela falar, conversar com você, ela passa uma paz. Eu falei, eu quero ficar aqui conversando com essa menina. Quero sentar. Ela e a Larissa, elas são meninas que vão ser com certeza muito usadas na comunidade. E o que eu observei, pra trazer os adultos de volta. E o que eu observei é que as crianças, como a Nicole tá sendo usada, elas dão muita abertura pra serem usadas por Cristo. Sim. Então elas precisam estar sempre em contato, porque elas vão ser usadas poderosamente. Como a Bíblia fala, ter coração de uma criança, né? Exatamente. E, cara, elas estão super suscetíveis a Cristo. Elas estão elas têm muita sede da palavra, da oração, de Jesus. Exatamente. Elas veem Jesus, tá ligado? Ainda mais lá. Inclusive, é um apelo pra todas as pessoas, se vocês quiserem ir pra lá, pro Amazonas, principalmente cuidar das crianças indígenas. Eles precisam muito. Muito, muito de pessoas que fiquem, que não vai embora. A gente tá firmando laços lá, plantando e firmando raízes, né? Porque nossa ideia não é só ir e voltar todo ano. A nossa ideia é realmente formar raízes lá. E, cara, isso é muito importante. É muito importante que elas tenham um discipulado constante, porque depois, quando elas forem adolescentes, adultas, elas não vão esquecer do que elas viveram com a gente, do que elas viveram com Cristo, de como elas foram libertas de muitas coisas por causa de Cristo. E a gente vai implantar a igreja da tribo. A Exatamente. Igreja de lá. Nova Esperança. Exatamente. Porque vai falar de Jesus, não vai levantar a bandeira de nada, só Jesus. Exatamente. É isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui, pra gente falar um pouco da experiência com as crianças. Vocês gostaram? Foi muito bom, cara. Um papo Não sabia como ia ser, mas foi legal. Foi tranquilo. Um papo muito bom. Que bom. É isso, gente. Chegamos ao fim de mais um Midcast. Foi um prazer ter você aqui pra falar um pouco do trabalho com as crianças no Amazonas. Você pode ter mais informações do que a gente fez por lá e do que o ID vai fazer daqui pra frente no Instagram e no Facebook. Segue a gente nas redes sociais. E é isso, até a próxima. Um beijo. Valeu, galera. Tchau, valeu, galera. Tchau.